Capítulo 871, Noivo. Depois de ouvir a declaração de Leilin, Tifa olhou para ele com um olhar sério. Assemelhava-se ao olhar aguçado de um falcão, como se ele estivesse tentando atravessar a defesa do poder divino para ver a verdadeira forma de Leilin. Eu sigo a vontade de meu Deus. Tifa desapareceu no ar depois de terminar a frase, e tudo o que acabara de acontecer parecia uma ilusão. Ele tem habilidades mágicas semelhantes a uma escolhida da minha forma original, e ele é um guarda, um ladrão de alta patente. Algo passou pelos olhos de Leilin enquanto ele voltava para o castelo Gloomwood. Ele não estava preocupado em ter sua identidade vazada. Afinal, seus poderes divinos eram suficientes para manter todos no escuro. Mesmo se Tifa eventualmente descobrisse que ele era Leilin Fallen, ele ficaria com a impressão de que Leilin tinha recebido favores de sua forma original e tinha poderes divinos concedidos a ele. Bem, agora que tenho Tifa, posso lançar muitos dos meus planos. Embora já se confirmasse que Leilin tomaria conta de todos os seguidores de Beelzebub, ele ainda precisava de alguém para assumir a operação e executar o trabalho de um comandante. Parecia que Tifa era muito adequado para essa posição. Além de ser suficientemente poderoso, ele também tinha boas habilidades de liderança. Se as condições estivessem certas no futuro, ele queria nutrir Tifa em seu primeiro papa, derramando poder nos nativos, e permitindo então que se adaptem e mudem para uma forma que é aceita no mundo dos deuses. Esta é uma questão muito boa para prosseguir. Leilin tinha um profundo olhar em seus olhos. Com seu pouco tempo com Tifa agora, Leilin já havia aprendido muito com a energia que emanava de seu corpo. Isso lhe dera uma direção geral para o seu plano de induzir os magos ao mundo dos deuses. Esse método de despejar forçosamente o poder em um assunto deveria ter falhado com certeza. Meu sucesso com Tifa foi um acaso e deve ser considerado um caso raro, dados seus experimentos em vários mundos. Leilin tinha certeza disso. Assim, ainda terei que observar esse espécime e testar como ele mudará sob circunstâncias diferentes. Leilin imediatamente se abaixou em um beco. Quando ele reapareceu, ele já havia retornado à sua aparência de mercenário. Bem, eu acho que só posso assustar as pessoas com a minha forma divina. Leilin suspirou e voltou para a pousada. Eu, Rafinha, um cavaleiro de alto nível, sucessor do caminho do cavaleiro, prometo minha vida para lutar contra o mal. Antes de entrar pela porta, a voz da jovem cavaleira já podia ser ouvida e isso causou uma imediata enxaqueca em Leilin. O que está acontecendo? Ele entrou em suspeita antes de ver um Rafinha totalmente blindado levantando a espada cavaleiro em sua mão em uma promessa. Oh! Céus! Lei finalmente está de volta. O velho pão acenou com a mão para o lado e disse, esta senhora cavaleiro estava pronta para lutar ao saber que havia vestígios de adoradores do diabo no castelo. Ninguém conseguiu persuadi-la. Eira, que estava de pé ao lado da velha pão, não pôde deixar de sorrir impotente. Quanto a Elani, ela já tinha tido o suficiente de todos e escapou, para o quarto dela. Aqueles seguidores do diabo não correm soltos à noite. Eu quero resgatar os plebeus inocentes das mãos desses demônios. Lei, vamos fazer isso juntos, vamos. Rafinha falou em retidão, mas infelizmente ela parecia ter se tornado mais sensata, já que estava pronta para arrastar o poderoso Leilin. Minha querida senhorita. Leilin ficou sem fala também. Olha a hora agora, por favor, descanse em breve. Honestamente falando, porque ele iria contra seus próprios homens. Se Rafinha fosse sozinha, provavelmente terminaria com ele salvando em vez de salvar o mundo. Ela só poderia ter acabado se arrependendo de suas escolhas dentro dos estômagos daqueles adoradores. Descansar? As pessoas da cidade estão atualmente sofrendo com a devastação dos demônios e você quer que eu descanse? Rafinha olhou santo e firmemente declarou, nenhum de vocês deve me parar. Então, você ainda se lembra da regra que todos os cavaleiros precisam obedecer? Para cumprir suas promessas. Leilin sentou-se e até teve vontade de pedir aos criados um bule de chá vermelho e alguns lanches. Afinal de contas, ele esteve tão ocupado a noite toda que deveria descansar um pouco. Mandamento, Knight 54, eu devo cumprir o contrato e cumprir minhas promessas e juramentos. Rafinha estava bastante familiarizado com isso. Boa. Então não se esqueça, você ainda está soberana por enquanto. Leilin limpou os lábios graciosamente com o guardanapo. E se o seu patrão decidir deixar o castelo amanhã? Está certo. Rafinha, eu vou sair amanhã para ir em direção ao reino d'Ambrat. Eira pegou a
A atuação de Leilin bem rápido e continuou o show e falou humildemente: "Você não vai me abandonar e a minha irmã, vai?" Rafinha congelou, as duas virtudes cavalheirescas de defender o justo e manter suas promessas circulando sua mente. Ela parecia muito conflituosa. Era só conseguiu agradecer a Leilin depois que eles conseguiram mandar Rafinha de volta para seu quarto. Tudo isso graças a você, Lei. Se não estou realmente com medo do que o Rafinha teria feito. Não mencione, eu queria sair mais cedo também. Afinal, qualquer coisa que tenha o menor contato com os demônios sempre será problemática. Leilin estava falando contra sua consciência, mas recebeu acordos tanto de Hera quanto da velha Pão. A imagem horrível dos demônios estava profundamente enraizada nas mentes dos plebeus pelos deuses. Isto foi especialmente verdadeiro para Hera, que decidiu desistir de seus planos originais de descanso. Ainda havia muitas cidades em que podiam descansar no caminho e não precisavam necessariamente ficar aqui para lidar com os demônios. Mesmo que Leilin não tivesse mencionado primeiro, Hera tinha planos de sair mais cedo. Então, eu acho, boa noite a todos. Vamos sair, daqui a amanhã, o mais rápido possível. Leilin se levantou para dar boa noite a todos, mas ele estava sorrindo em seu coração. Devido à sua interceptação, as atividades dos seguidores do diabo já haviam sido interrompidas. No entanto, ele não teve que mencionar isso a eles. Ponto. No dia seguinte, uma equipe mercenária bem abastecida pegou a estrada. Rafinha sentou-se sozinha em Nick e abriu caminho, com uma expressão mal-humorada no rosto. Hera e os outros eram sensatos o suficiente para não perturbá-la. Hera parecia ter aprendido a lição e não contratou mais mercenários. Ela só encontrou um guarda mais terra a terra e uma carruagem de cavalos. Parecia que ela depositara toda sua confiança e segurança em Leilin. Depois que passarmos pelo castelo de Gloomwood, chegaremos às planícies centrais do reino de Dambrat, que é também a base agrícola mais importante. O rei reuniu a maior parte da força militar aqui e a segurança deste lugar é geralmente grande. Honestamente, Leilin pensou que, se as irmãs fossem corajosas o suficiente, seria completamente seguro continuar a jornada com apenas alguns criados. Mas eles estavam evidentemente chocados pelos ogros anteriormente, e preferiam aumentar a comissão do que deixar o lado de Leilin. Mas, para poder contratar um cavaleiro de alto escalão e um mago de 10 graus com esse preço, ainda é considerado ruim. Leilin não tinha outras opiniões. Ele não se sentia pressionado pelo tempo atualmente. Afinal de contas, quaisquer planos que ele tivesse deixado para trás eram o suficiente para parar os paladinos por um longo tempo. Era definitivamente impossível para os adoradores do diabo enfrentar paladinos, mas eles podiam de fato cumprir admiravelmente a tarefa de atrasá-los sem mostrar nenhum traço de si mesmos. Este foi tempo suficiente para Leilin chegar ao reino Dambrat sem preocupações, e ele poderia até mesmo começar a planejar seu próximo passo com facilidade. Assim, ele estava atualmente em um estado relaxado e até teve vontade de provocar Rafinha. Não era dever de um demônio empurrar uma pessoa pura e resoluta para o inferno. Embora Leilin só tivesse as memórias de um arquidélio, ele não se importaria de tentar. Como esperado, tudo era como que Leilin previra. Depois de entrar nas planícies centrais, a segurança do entorno tornou-se muito melhor e eles puderam ver pequenas aldeias ao longo dos lados das estradas. Havia até mesmo guardas de prontidão e milícia de patrulhamento. Organizações de bandidos em grande escala não seriam capazes de sobreviver aqui. Quanto aos ogros e outras feras perigosas, eles foram exterminados pelos homens do rei há muito tempo. As únicas poucas exceções que Leilin e Gang encontraram foram grupos de bandidos em pequena escala com menos de 20 membros. Até a velha Pão podia encará-los, sem mencionar Rafinha. Dias depois, o contorno de uma enorme cidade começou a aparecer no horizonte. Finalmente estamos aqui. A capital de Dambrat. Hera puxou a cortina da carruagem para o lado, e a emoção encheu seus olhos. Se não fosse por Leilin e pelo resto, ela e sua irmã mais nova poderiam ter morrido a caminho daqui. Reino Dambrat, há rumores de que o rei da primeira geração matou um dragão maligno junto com seus seguidores e distribuiu os ganhos dos dragões para os plebeus. A partir daí, ele construiu uma cidade e a desenvolveu em um reino. Rafinha não pôde deixar de mostrar sinais de admiração, mas Leilin achou engraçado. Histórias que louvavam reis como esses não eram nada fora do comum. Seu único propósito era fazer com que esses reis parecessem mais divinos e legais. Bem,
Esses funcionários públicos poderiam dizer qualquer coisa que quisessem, mas Leilin não acreditaria em um único mundo que eles dissessem. Matando um dragão do mal. Isso nem é um ambiente que os dragões preferem. Mas obviamente, ninguém se importava nem ouvia as reclamações de Leilin. Até Alan espiou a cabeça para fora da carruagem para verificar o que estava ao redor e ouviu a história de Rafinha com alegria. Depois que todos chegaram à capital, Hera trouxe o cavalo para uma área aristocrática no leste e eles chegaram em frente a uma prestigiada mansão. Conseguimos chegar à capital com segurança, graças a vocês. Obrigado por toda sua proteção ao longo do caminho, meu noivo. Eu definitivamente vou recompensá-lo. De repente, anormalmente calma Elani falou, com um traço de arrogância em seu rosto. Capítulo 872, Desprezo o noivo. Hera, você realmente trouxe sua irmã aqui para se casar? Rafinha foi a primeira a gritar, seus olhos aparentemente cheios de estrelas, galanteadoras aventureiras protegendo a linda princesa, que chegou à capital imperial para conhecer seu príncipe. Não há nada mais romântico do que isso. Pan e Leilin parabenizaram-se, fazendo Elani corar um pouco, mas Leilin ficou boquiaberta. Ele tinha pensado que esta jornada girava em torno de Hera, mas quem teria pensado que a liderança final era na verdade Elani, a jovem que ainda não havia atingido a idade adulta. Além disso, a irmã mais velha dela é quem manda. Ela se casar? Tal tradição parece não existir no reino. Aconteceu alguma coisa com os mais velhos? Leilin podia sentir que algo não estava certo. Vendo os mercenários fazendo uma raquete na frente deles, os dois guarda-costas em pé no portão da mansão não podiam mais se segurar. O que você está fazendo? Você não sabe que esta é a residência do Visconde? Um guarda-costas saiu. Ele estava vestindo um novo conjunto de armadura, limpou tão conscientemente que estava brilhando sem uma única partícula de poeira sobre ele. Ele se elevou sobre Leilin e sua companhia, seus olhos cheios de desdém. A reputação dos mercenários mantidos na cidade imperial era apenas ligeiramente melhor que a dos bandidos e bandidos. Eles nunca foram um sinônimo de cidadãos cumpridores da lei, e os nobres até odiavam ter qualquer tipo de relação com eles. Seria tão embaraçoso quanto ao noivo e assim por diante. O guarda-costas mediu Hera e sua irmã, que estavam vestidas com clareza, e evidentemente optaram por não acreditar nelas. E Alan lhe puxou a bainha da saia da irmã mais velha e depois se virou para olhar para as próprias roupas. Sua família não estava muito bem no começo, e eles haviam encontrado uma grande desgraça. Depois de uma longa e árdua jornada a pé, até mesmo suas melhores roupas pareciam trapos de mendigos. Ela e sua irmã agora pareciam garotas pouco sofisticadas do interior, entrando na cidade pela primeira vez. A jovem baixou a cabeça e praticamente quis enterrar a cabeça no chão. Jovem senhor. Hera estava vermelha, mas só conseguiu se levantar e negociar. Eu sou de Emon City. Ela tirou simultaneamente um pequeno embrulho de tecido que ela guardava. Descascando-a, camada por camada, ela revelou a medalha de uma família nobre que estava em boas condições. Talvez tenha sido o efeito do distintivo. O guarda-costas olhou para Hera antes de levar o crachá para informar os outros, mesmo que ele ainda estivesse em dúvida. Leilin e sua companhia esperaram no vento por mais de meia hora. Rafinha ficara bastante impaciente quando a entrada da mansão do Visconde finalmente se abriu devagar. Alguém que parecia um mordomo saiu, com o rosto coberto por um sorriso profissional. Posso saber quem é a jovem senhorita da família Lanter? Hera respirou fundo e caminhou para a frente, com um sorriso para agradar. Eu sou Hera Lanter. Ela é minha irmã, e Elani. Essa era a realidade deles. Eles não tinham escolha. Ela e sua irmã mais nova não tinham ninguém em quem confiar na cidade imperial, e só podiam se unir ao noivo do Visconde de Elani se quisessem uma boa vida. Eles não podiam deixar uma impressão ruim no mordomo em quem ele confiava também. Senhoras respeitadas, por favor, sigam-me. O Visconde está esperando por você. O mordomo curvou-se ao lado. Também, eles são os mercenários que eu contratei. Consegui chegar em segurança à cidade imperial graças a eles. Hera olhou para Leilin e o resto explicou-se. Mercenários? O desdém era aparente nos olhos do mordomo, e apenas Rafinha, que estava montado em um cavalo de batalha, o fez dar uma olhada. Mas o Visconde mencionou apenas duas senhoras. Hera, vocês vão primeiro. Só vamos esperar pouco mais no máximo. Leilin sorriu ao dizer a Hera. Ele olhou para o olhar desdenhoso nos olhos do mordomo e,
Por dentro, sorriu para si mesmo. Esta expressão. Ele trata Era e sua irmã como parentes pobres que vieram bater porque ficaram sem dinheiro? Interessante, interessante. Leilin perdoou magnanimamente a ofensa do mordomo porque ele estava assistindo a um show. Ele até puxou Rafinha de volta, alguém cuja expressão mostrava que ela tinha uma barriga cheia de raiva, deixando-a sem ninguém para desabafar. Leilin estava rindo tanto para si mesmo que seu estômago estava prestes a começar a se contrair. Era enviou-lhe um olhar apreciativo, depois pegou a mão da irmã enquanto entrava na entrada. Lei, olhe para eles. Essa expressão. O cabelo de Rafinha estava prestes a explodir, como um gatinho enfurecido. Ah! Eu não aguento. Na pior das hipóteses, não receberei a comissão desta vez. Você não tem que tomar se você não quiser, mas não arraste o resto de nós para baixo. Os golpes sarcásticos de Leilin ao lado se encontraram com os sentimentos comuns da velha Pão. Seus olhos ficaram lacrimosos. Missy. Você não pode deixar a pobre velha Pão sair sem um salário. Você não recebeu seu salário. Apenas os meros ouvidos de ogro que temos no caminho devem ser suficientes para o lucro. Rafinha murmurou para si mesma, mas seu temperamento não se acendeu. Na verdade, Era e sua irmã não tinham muitos ativos para começar. Os dois anunciaram que iriam levantar a comissão no caminho, mas depois de metade da viagem o grupo ficou aturdido. A quantia de dinheiro que eles tinham não era suficiente para pagar o que eles haviam prometido antes. Além disso, eles não haviam pago metade da comissão do cocheiro e a taxa pela carruagem no castelo Gloomwood. Embora Rafinha não desse a mínima para aquela pequena soma de dinheiro, ela não podia se importar com os outros. Depois de ouvir o que Leilin e a velha Pão disseram, ela só conseguiu se afastar, enquanto fumegava. De qualquer forma, eu não vou exigir o dinheiro, vocês podem dividir entre vocês. Oh, Rafinha. Você é realmente a mulher mais bondosa do mundo. Anã, a velha Pão, imediatamente aplaudiu. Até o cocheiro do lado revelou um sorriso. Ele havia adquirido uma compreensão mais profunda sobre essa estranha equipe de mercenários depois de passar um tempo com eles. Rafinha não carecia de dinheiro, e nem a misteriosa lei. As únicas pessoas restantes que dividiriam o dinheiro seriam ele e a velha Pão. As pessoas da classe baixa nunca se importaram em ter uma parcela extra, mesmo que fossem apenas algumas moedas de cobre. Clang. A porta principal se abriu mais uma vez. O braço de Alani estava preso onde um jovem nobre, enquanto Era e o mordomo estavam atrás deles. Esses mercenários que você empregou? Existe até um anão? Acho que juntar-se a um circo seria mais adequado para isso. Ah, bem, você viu o circo Anão de Ouro? Esse nobre jovem tinha um rosto pálido e olhos muito escuros, fazendo parecer uma pessoa cujo corpo fora totalmente desperdiçado. No vinho e nas mulheres. Ele parecia muito deprimido, e desconsiderou completamente Leilin e companhia. Virando-se para conversar com Era. Daniel, Rafinha e Leilin são ambos profissionais extremamente poderosos. Era sorriu cordialmente quando começou a chamar a atenção do nobre para Leilin e os outros. Eu acredito que eles serão de ajuda para você se você ganhá-los. Embora ela tenha começado a perceber que Daniel estava abrigando intenções maliciosas, Era ainda tentava o máximo possível, indiretamente, mesmo que isso fizesse Rafinha lançar um olhar ressentido para ela. Ela estava realmente tentando seu melhor para ajudar Leilin e os outros do fundo do seu coração. Rafinha à parte, a única saída para os profissionais civis era esperar por uma família nobre. Dessa forma, se prestassem um grande serviço décadas mais tarde, poderiam receber o favor de seu mestre e obter a posição de cavaleiro ou lorde honorário. Com isso, eles seriam capazes de buscar um pedaço de território e ganhar um título hereditário. A partir de então, eles teriam entrado nas fileiras da classe alta. Na verdade, foi assim que o avô de Leilin começou, apenas que a pessoa a quem jurou lealdade era o rei. HM. Você está certo. O Visconde Daniel não pôde deixar de engolir um gole de saliva, enquanto olhava para o peito cheio de Era. Em comparação com sua noiva, que ainda era uma menina, sua irmã era evidentemente uma mulher muito mais madura. Claro, seria perfeito se ele pudesse ter os dois. Sob a alegação da beleza, Daniel finalmente olhou para eles com relutância, enquanto os avaliava. Você tem muita sorte. Eu, o Visconde Daniel, estou disposto a aceitar todos vocês como meus seguidores. Ajoelhe-se e faça um juramento. E você? Você pode ser meu cavalheiro honorário, meu pessoal.
Quando seu olhar caiu em Rafinha, os olhos de Daniel claramente ficaram mais brilhantes, e seus olhos demoraram por um pouco mais em suas coxas delgadas. Seu mordomo, no entanto, estava tentando o seu melhor para morder seus lábios e não disse nada. Ele entendia muito bem o caráter de seu jovem mestre e sabia que ele ficaria totalmente surdo a qualquer conselho. Mas como ele poderia prometer levá-los como seguidores tão facilmente, especialmente quando havia também um anão e um cocheiro em seu grupo? No entanto, o jovem mestre lamentaria sua decisão depois de alguns dias no máximo, e lhes daria uma posição aleatória como guarda ou servo ou algo assim. Eles ficariam satisfeitos de qualquer maneira, mesmo se fossem servos. As pessoas na mansão do Visconde eram de um nível superior à média dos civis. Essa era uma teoria estabelecida na mentalidade do mordomo. O que? Você não vai agradecer rapidamente ao Visconde por sua graça? Hera sinalizou para Leilin e os outros com os olhos. Ela achava que havia encontrado a melhor saída para esses mercenários. Afinal, comparado a viver uma vida de escovas com a morte, o que era tão ruim em ser subordinado a um nobre? Era um fato inevitável que, embora ela fosse perspicaz, ela tinha uma mente rígida. Ou talvez fosse assim que os nobres pensavam. Poderoso mestre, Polan, juro que... O que cedeu suas expectativas foi que Rafinha, Leilin e até a velha Pão não se moveram um centímetro, apenas o cocheiro pulou para frente com olhos brilhantes. Somos extremamente gratos por sua gentileza e distinto Visconde. Infelizmente, não tenho qualquer intenção de servir uma família nobre. Estamos aqui apenas para liquidar nossa comissão. Vocês todos. Hera estava corada de raiva. Esta foi a primeira vez que ela sentiu ódio em relação a Leilin. Como ousa recusar suas boas intenções? Ele não sabia que havia um mundo de diferença entre um nobre e um civil? Até mesmo Rafinha franziu o senho com esse movimento, sem agradecer a gentileza de Hera. Agora que ela se considerava amante da mansão do Visconde, as ações de Leilin imediatamente a fizeram sentir como se seu orgulho tivesse sido ferido. Capítulo 873, Capital Imperial. Interessante. Sua mudança de status provocou tão grande mudança em sua mentalidade tão rapidamente. Leilin achou significativo que as irmãs tivessem começado a mudar tão rapidamente, apesar de terem o mesmo status que elas há pouco tempo. A mera mudança de status fez com que essas duas irmãs agissem de maneira tão estranha. Como eles exigiram a proteção de Leilin em sua jornada, eles conversaram com ele de uma maneira amigável. Mas agora que haviam chegado à capital imperial tinham alguém em quem confiar, eles traçaram a linha, dividindo sua posição e classe social em um piscar de olhos. Leilin usou as memórias de Beelzebub para analisar a maioria de seus pensamentos num piscar de olhos. Excelente! Uma alma tão interessante será a melhor candidata para corromper e degradar em um demônio. Uma coração vão. Assim como Leilin estava considerando se ele precisava corrompê-la, o legítimo mestre, o Visconde Daniel, finalmente falou. Se for esse o caso, então esqueça. Dê-lhes uma quantia em dinheiro e faça-os sair rapidamente. O que os outros pensariam se os vissem? Sim, jovem mestre. O mordomo em pé atrás do Visconde Daniel jogou um pequeno saco de moedas. Pegue o dinheiro e se perca, você abutres vorazes. Você. Rafinha instantaneamente sentiu como se não pudesse mais reconhecê-la amiga íntima, e de repente ficou desanimada. Vamos. Quando ela acariciou a cabeça de sua montaria, Nick imediatamente soltou um relincho, enquanto Leilin coçava o nariz e seguia atrás de Oupão, que tinha pegado a bolsa de dinheiro. A voz do Visconde Daniel podia ser ouvida fracamente ao saírem. Por que você se incomodaria com esses caipiras do campo? Hera, e Alani, deixa eu te levar para... Ponto. Repulsivo. Abominável. Por que Hera e Alani apareceram assim? Eles caíram sob o feitiço de um demônio que assumiu o controle de seus corações. A jovem cavaleira feminina finalmente gritou depois de terem caminhado a certa distância. Tudo bem. Esses nobres são todos revoltantes. A velha Pan viu tudo. Apenas ouro e nunca mente. Rafinha ficou totalmente sem palavras por sua ganância por dinheiro, e só conseguiu revirar os olhos depois de ouvir o que ele disse. Leilin, por outro lado, perguntou com interesse, por que você simplesmente não jurou ser seu seguidor imediatamente? Ele é um nobre depois de tudo. Se eu fizesse isso, os anciãos me matariam. Além disso, você acha que um anão receberá um título em um país humano? A velha Pão piscou,
Expondo sua auto-inata astúcia, a velha Pan preferia se afogar em rum do que enfiar as tripas para um nobre e acabar sem nada. Ponto. Você é um anão esperto mesmo. Rafinha ainda era uma jovem senhora, e imediatamente se divertiu com seu tom bem-humorado. Leyline foi o primeiro a sugerir a dissolução quando chegaram a uma encruzilhada. Se não há mais nada, devemos nos separar aqui, parte-maneiras. Não seremos pagos pela missão na associação de mercenários. Rafinha ficou surpreso e também um pouco relutante por algum motivo. Eu tenho outras coisas para fazer. Leyline recusou contato, mas até mesmo Rafinha podia ler nas entrelinhas. Ele queria ficar sozinho. Uma vez que ela entendeu isso, ela ainda teve o desejo de chorar. Então, para onde você vai? A jovem cavaleira ainda perguntou teimosamente. Pretendo ficar na capital imperial por um período de tempo e começar minha jornada novamente. Meu objetivo ainda não está claro, talvez eu faça uma viagem a Silverimont City no norte. Adeus. Leyline parecia estar acenando elegantemente ao sair. Mas Rafinha e a velha Pão não perceberam que um fio de luz sombrio já havia se enrolado no corpo de Rafinha como uma mecha de cabelo, que desaparecia quase instantaneamente. A marca de um demônio. Aguardo ansiosamente o momento em que sua alma cai da graça. O murmúrio baixo de um demônio soou no coração de Leyline. Houve algumas razões que ele ocasionalmente fez certo por Rafinha e os outros. Por um lado, eles eram seu grupo e salvá-los era uma questão de curso, mas outra razão era observar as almas das pessoas e tentar corrompê-las. Leyline não era masoquista. Por que ele insistiria em esperar do outro lado da mansão do Visconde? Será que ele não tinha essa pequena quantia de dinheiro? Foi apenas na cena real que ele conseguiu captar as mais sutis ondulações da alma e guiá-la. Pelo que parece, Hera e sua irmã foram consumidas pela vaidade. Com apenas um leve empurrão, seria perfeitamente normal que eles fossem atraídos pelo diabo. Rafinha, por outro lado, tem a alma mais pura. Uma vez que ela esteja corrompida, ela possuirá força que fará todos os outros demônios babarem. Uma vez que uma alma como a de Rafinha tenha caído em desgraça, seria extremamente atraente para qualquer diabo formidável. No entanto, Leyline já era um archidevil próximo, e ele naturalmente não teve que recorrer a esse tipo de comportamento desclassificado. Foi por prudente consideração que ele decidiu fazer pessoalmente uma viagem para experimentar em média as almas humanas. Como seu corpo principal já havia roubado Beelzebub de tudo o que possuía, lidar com o submundo e outros demônios seria inevitável. Até o próprio Leyline tinha algumas características diabólicas. As almas no mundo dos deuses eram diferentes das do Magus World, e Leyline tinha que verificar pessoalmente esse assunto. Quando ele estava nos mares exteriores, as pessoas de sua família eram inadequadas para experimentar. Quanto àqueles piratas, suas almas eram até parecidas com as dos demônios causando estragos. Apenas Rafinha e os outros fizeram os olhos de Leyline brilharem. Foi exatamente por isso que ele deixou a marca de um demônio, fazendo com que fosse conveniente rastreá-la e monitorá-la a qualquer momento. Ponto. Todos esses outros assuntos podem ser colocados de lado. Há assuntos ainda mais importantes para assistir nesta viagem à capital imperial. O primeiro problema que Leyline teve que resolver foi limpar-se de qualquer suspeita de sua pirataria. Caso contrário, os sacerdotes e paladinos do Deus da Justiça sempre o seguiriam como moscas domésticas, o que era impossível para ele se defender. Mesmo se ele destruísse um grupo, outros surgiriam para vir atrás dele. No entanto, tanto Leyline quanto os nobres eram muito habilidosos quando se tratava de distorcer a verdade e encobrir os maus feitos. É simples na teoria. Enquanto Sua Majestade fizer uma declaração para concluir o caso, será suficiente. Depois de confirmar o assassino, até mesmo a Igreja do Deus da Justiça seria incapaz de continuar investigando. Leyline foi muito claro no fato de que atualmente ele não era considerado suspeito. Mesmo os sacerdotes e paladinos do Deus da Justiça só podiam procurar sua ajuda em sua investigação no máximo. No entanto, se eles realmente o fizessem, tudo estaria acabado para ele. Que nobre não tinha uma pena de crime ligada a eles, ou não estava implicada em uma área cinzenta. Uma vez que um único evento foi descoberto, ele estaria ligado ainda mais. Ele nem seria capaz de pensar em sair da igreja vivo no final de tudo. Seu único caminho era cortar isso pela raiz. A mão da igreja estava chegando longe demais. Uma vez que o rei faça sua conclusão final, será difícil até mesmo a igreja derrubá-lo. Afinal,
Eles devem respeitar a realeza nesta região. A rede de conexões que a família Faulen tem é insuficiente para isso. Leilin estava pensando profundamente. Seria melhor se um membro do círculo ministerial interno de Sua Majestade falasse em meu nome e ele fosse uma pessoa muito importante. A rede que Beelzebub deixou para trás provavelmente seria útil nesse aspecto. Quanto mais alto o status de um nobre, mais fácil ficaria corrompido e colaboraria com o diabo. O mesmo aconteceu com o rei de Dambrat e até mesmo com o responsável que Beelzebub pessoalmente nomeara antes de entrar em dormência. Era inegavelmente uma forma de zombaria para com os deuses. Deixe-me ver. Na lista de nomes dos chefes encarregados da região de Dambrat, a situada na capital do reino Dambrat Leilin examinou a informação que o Shipai registrara. Um sorriso estranho apareceu gradualmente em seu rosto. Interessante. Um diabo. Na memória de Beelzebub, a capital imperial de Dambrat era obviamente a principal área de desastre, onde demônios destruíam o caos. Ele havia despachado um demônio especialmente para a conveniência do controle. Embora ela tenha sido reprimida pelo plano material principal, ela ainda deveria ter a força de um profissional de alto nível. Ela até dominou algumas técnicas especiais de ocultação para ajudar os crentes de Beelzebub a evitar com sucesso inúmeras buscas pelas igrejas. Um sujeito esperto avaliava a Leilin com indiferença. Se Leilin tivesse usado sua verdadeira força para subjugá-la, o resultado da luta nem precisaria ser considerado. Infelizmente, a justiça não existia em tais assuntos desde o início. Com as memórias de Beelzebub, Leilin tinha controle sobre um triunfo que poderia instantaneamente torná-lo um arqui-inimigo. Mas antes de subjugá-la, vou encontrar um velho amigo. Um sorriso estranho passou pelo rosto de Leilin. Droga. Droga. Esses nobres todos têm os olhos no meu território e esqueceram completamente a amizade deles com as araras dos espinhos dourados. Também na capital imperial estava o velho conhecido de Leilin. O Visconde Tim havia retornado do Palácio Imperial, desanimado. Sendo um espião, ele felizmente escapou do imprevisto da maré dos piratas e até trouxe uma parte da riqueza da família para o continente. Logo depois, ele começou a agir na capital imperial na esperança de obter o título de Marquês da família Goldthorn Blossom, assim como os territórios do arquipélago Báltico. No entanto, a realidade lhe deu um tapa na cara. Depois que o velho Marquês faleceu, todos os seus relacionamentos originais se tornaram inválidos. Aqueles nobres da capital imperial com seus apetites insaciáveis começaram a planejar a divisão do arquipélago Báltico. Os lucros do comércio oceânico foram suficientes para fazer com que esses nobres ficassem verdes de inveja. Depois de várias viagens ao palácio para se encontrar com o rei, ele percebeu que Sua Majestade também parecia sem entusiasmo com seus pedidos. Apesar de sermos parentes de sangue, os benefícios são irresistíveis para os outros. A menos que alguém com autoridade real esteja disposto a me apoiar. Eu não trouxe muitas moedas de ouro, quem eu deveria escolher? Assim como o Visconde Tim estava pensando sobre isso, um criado entrou para pedir instruções. Senhor, há outro nobre que pede para ver você. Ele exibiu o distintivo da família Faulen. Ping. O requintado copo de porcelana na mão do Visconde Tim caiu no chão imediatamente. O Faulens? Tim cobriu a testa. Ele ainda não vai me deixar sair. Em seu coração, não havia diferença entre Leilin e outros demônios e demônios. Ironicamente, essa foi realmente a verdade. Capítulo 874 Nome verdadeiro. Depois de muita consideração, Tim ainda deu o comando. Deixe-o entrar. Ele encontrou Leilin com uma expressão solene e trágica em seu rosto, e foi surpreendido pelo rosto jovem diante dele. Esta é a primeira vez que nos encontramos, Visconde Tim. No entanto, já fizemos muitos negócios no passado. Eu sou Leilin, Leilin Faulen. Prazer em conhecê-lo. Saia, todos vocês. Tim arduamente perseguiu seus subordinados e fechou ferozmente a porta e as janelas. Leilin foi atencioso o suficiente para adicionar uma tela protetora mágica. Eu já fiz o que você pediu. Por que você ainda vem aqui? Tim perguntou furioso, mas Leilin ainda podia ver o medo e a fraqueza sob sua expressão firme e inflexível. Não se ofenda, tudo bem? Afinal de contas, nós tivemos um tempo realmente agradável trabalhando juntos antes, não é que nós o Visconde Tim? Leilin disse com um leve sorriso. Seu maldito bandido, seu selvagem absoluto.
As veias no rosto de Tim se elevaram grotescamente. Você não tem medo que eu te informe ao rei e à igreja? Do que eu tenho que ter medo? Lei Lin riu exageradamente, então sussurrou ao lado do ouvido de Tim. Afinal, a pessoa que matou o velho marquês não era eu. Uma vez que as palavras deixaram a boca de Lei Lin, Tim imediatamente se enrolou em seu assento e começou a chorar amargamente, como se sua coluna tivesse sido arrancada dele. Vocês são vocês. Vocês me forçaram. Ninguém te forçou. Se você fosse limpo para o velho marquês, vocês dois poderiam ter fugido antes que os piratas viessem. Lei Lin zombou. Além disso, você não precisa parecer lamentável na minha frente. Você realmente deveria contratar um novo professor de atuação. O olhar frio nos olhos de Lei Lin disse a Tim que o bruxo tinha visto através dele. Se esse é o caso, então, por que você ainda veio procurar por mim? Tim tirou um guardanapo para enxugar as lágrimas em seu rosto. Ele se acalmou em um instante, e sua expressão era ainda sombria. Ah, boa. Essa é a pessoa com quem quero negociar. Lei Lin bateu palmas, claro, o mesmo da última vez. Um acordo. Um acordo. Fala. Tim não era nem um pouco tímido como antes. Eu vou ajudá-lo a obter seu título e território, e, em troca, você acabará com todas as minhas suspeitas. Lei Lin era muito direto. Tim era a pessoa-chave em seu plano para se limpar da suspeita. Afinal, se até a vítima provou que Lei Lin era inocente, o que mais alguém poderia dizer? Acabar com todas as suspeitas? TSK. Parece que a equipe de investigação do Deus da Justiça está lhe dando problemas. Tim cruzou os braços na frente do peito. Só um pouco, mas você pode esquecer de pechinchar. Eu tenho muitas outras opções também, apenas que as coisas se tornariam um pouco mais problemáticas. Mas a única pessoa em toda a capital imperial que pode apoiá-lo na obtenção de um título de nobreza sou eu. Lei Lin parecia extremamente enigmático. Eu preciso ver o que você é capaz. Tim não concordou de uma vez. A cabeça da família, Fallen era apenas um barão, afinal, e Tim não acreditava que sua influência se estendesse além dos mares exteriores. Você vai ver em breve. Com um sorriso indiferente, Lei Lin se levantou para sair. Agora era a hora de utilizar a rede do diabo. Lei Lin fez turnos aqui e ali na capital imperial, como se estivesse apenas passeando e finalmente chegou a um clube de entretenimento. Jovem mestre, nós não estamos abertos ainda. O porteiro disse sem jeito. Lei Lin examinou seus arredores. Este lugar era evidentemente uma rua repleta de instalações de entretenimento da capital imperial. Havia prédios semelhantes por toda parte, só que as ruas estavam bastante desertas. Afinal de contas, nem todo nobre era tão ocioso a ponto de brincar durante o dia. Eu sei. Lei Lin estendeu a mão direita, em frente ao porteiro. Um padrão mágico bizarro apareceu no centro da palma da mão, uma rosa espinhosa. A cor de suas pétalas mudou continuamente com o passar do tempo. O rosto do porteiro mudou drasticamente ao ver essa marca. Venha comigo, ele disse quando sua aura mudou, e seu olhar lânguido se iluminou intensamente. Depois de olhar atentamente ao redor de Lei Lin, ele abriu a porta principal, e deixou Lei Lin entrar. Véus cor-de-rosa o cumprimentaram por toda parte quando ele entrou pela porta principal. Havia um cheiro forte de perfume aqui, e garrafas de vinho e lenços perfumados estavam espalhados pelo chão. Um braço liso ou uma coxa elegante espreitavam das rachaduras das portas de vez em quando. O lugar todo estava cheio de uma atmosfera exótica. O porteiro levou Lei Lin para o canto mais fundo do clube, em uma sala privada escondida. Deixe-me encontrar com a pessoa responsável. Lei Lin não se preocupou mais em esconder sua identidade. Seus olhos ficaram vermelhos de sangue e ele emitiu traços da aura do diabo. Sim, senhor. O porteiro realizou uma cerimônia exclusiva para os seguidores do diabo, e recuou respeitosamente. Ele até parecia estar tremendo, como podia sentir distintamente a aura de um poderoso diabo irradiando de Lei Lin. O chefe chegou rapidamente. As ondulações diabólicas que irradiavam dela fizeram Lei Lin sorrir. Oh! Jovem mestre bonito, você estava procurando por mim? Uma voz relaxada disse. Lei Lin então viu uma mulher bonita e sedutora entrar na sala privada. Ela estava vestida com um vestido de noite carmesim, que revelava metade de seus ombros brancos como neve. Seus olhos estavam brilhando enquanto ela entrava na sala de forma coquete. Com um toque suave de seu pé direito, a porta da sala privada fechou-se lentamente. Quando ela fechou a porta,
A fenda alta na bainha de seu vestido inadvertidamente revelou sua coxa lisa, bem como seus lindos pezinhos e suas unhas que estavam pintadas com suco de narciso. Ela não parecia estar usando nada sob suas roupas luxuosas, e irradiava uma aura que era infinitamente tentadora. Uma criatura rara. Este foi o primeiro pensamento que veio à mente de Lei Lin. Ela era ainda mais atraente do que aquela da raposa, Madame Tilin, que ele conhecera antes. Ela era uma criatura já extinta que poderia fazer os homens enlouquecerem. Sou eu? Lei Lin a olhou de cima a baixo sem sequer se importar em ser educada. Seus pés limpos e descalços que estavam no carpete eram especialmente atraentes. No entanto, o que ele disse fez o rosto dela mudar drasticamente em uma fração de segundo. Como esperado de um grande diabo do prazer, um que enfeita as camas dos homens. Um diabo de prazer? Você está brincando, meu jovem. A bela dama cobriu a boca recatadamente e até pareceu um pouco pálida. Esta foi uma reação natural que pessoas normais dariam depois de ouvir sobre um diabo. Não há necessidade dessa pretensão. Desde que eu sei sobre este lugar, isso significa que eu já sei tudo sobre você que há para saber, incluindo a sua verdadeira identidade. Com o movimento da mão de Lei Lin, uma barreira mágica se formou imediatamente. Força divina sombria de repente irrompeu de seu corpo. Força divina do mestre. Esta falsa força divina fez a atraente senhora do outro lado gritar de surpresa. Era como se sua névoa de disfarce tivesse sido perfurada, revelando sua verdadeira forma. O sorriso amoroso persistiu, mas suas pupilas haviam se tornado estranhas bordô. Seu cabelo violeta estava encimado por um chifre curvo característico de demônios, e ela parecia encantadora e adorável. Seus pés também haviam se transformado em um par de cascos fendidos. Uma camada de estranhas runas roxas apareceu em seu corpo. Eles eram como tatuagens em sua pele, mas eles tinham um charme bizarro para eles. Embora alguém a reconhecesse como um demônio com um único olhar, ela era mais atraente do que antes. Então você é o divino que apareceu no castelo de Gloomwood, Kukulkan. O diabo do prazer olhou para Lei Lin com moderação, com medo de mostrar sua aparência alterada. Como padre encarregado de todo o reino de Dambrat, ela certamente prestou muita atenção na aparência de Lei Lin. Os adoradores do castelo Gloomwood também não ousariam esconder nada dela. Se não se importasse com os custos, ela poderia receber notícias rapidamente de todo o reino. Sim, sou eu. Lei Lin tinha as mãos atrás das costas e parecia extremamente misterioso. Sua força divina estava suprimindo o diabo em frente a ele. Você está aqui para me adicionar à sua festa. E, que pena, mas sem ordens de mestre, não vou cumpri-lo. O diabo do prazer observou Lei Lin com vigilância. Como um demônio de alto nível, ela já havia visto Beelzebub antes, e sabia que era absolutamente impossível que desse sua divindade a outros demônios. Receio que não seja para você escolher, Lady Delia. Ou talvez eu deva ligar para você. Adelius Dodocroma em Vaquel Anconina, Lei Lin soltou uma série de sílabas complexas e torturantes. Quando o diabo do prazer ouviu isso, ela imediatamente ficou selvagem. Como? Como você sabia? Sua expressão mudou drasticamente. Com um aceno de mão, uma poderosa força mágica apareceu na sala privada mais uma vez, semelhante a uma formação de feitiço de confinamento em larga escala. A razão pela qual Lady Delia estava tão ansiosa era inteiramente porque Lei Lin acabara de pronunciar seu nome verdadeiro. Um truename que foi reservado para demônios. Os demônios de alto nível possuíam nomes únicos e esses eram o maior segredo deles. Eles eram quase tão importantes quanto suas vidas. Uma vez divulgada, até mesmo magos comuns poderiam facilmente prendê-los, escravizá-los ou mandá-los de um lado para o outro. Como soberano rei da glutonaria que tinha controle sobre ela, era natural que Beelzebub soubesse o verdadeiro nome desse demônio de prazer e pudesse lançar uma maldição mortal a qualquer momento. Esta foi a maior forma de controle que ele teve. Lei Lin, que havia desnudado Beelzebub de tudo o que possuía, obtivera os nomes verdadeiros de todos os demônios que Beelzebub controlava em suas memórias. Era esse triunfo com o qual ele contava. Por quê? Você quer me bater? Lei Lin sorriu fracamente. A runa representando o nome verdadeiro de Lady Delia já havia chegado à palma da mão dele. Sua força divina aterrorizante era como um dragão vicioso, pronto para esmagar a runa em pedaços a qualquer momento. Não. Não. O diabo do prazer gritou alarmado e se ajoelhou no chão. Estou disposto a obedecer às suas ordens,
mestre. Como demônio, ela certamente valorizaria sua vida. Quanto à lealdade e princípios morais, eles foram alimentados por muito tempo aos cães. Capítulo 875, Estratégia boa. Não vou privá-lo de sua posição, mas você deve usar todos os recursos que você tem para me ajudar. Lei-Lin olhou para o diabo de prazer na frente dele e assentiu com indiferença. Com a força divina de Beelzebub e o conhecimento de seu nome verdadeiro, este demônio chegaria a concordar se Lei-Lin dissesse que ele era uma reencarnação do soberano rei da glutonaria. Com sua vida ameaçada, não era difícil fazer pedidos dela. Quão vastas são as suas conexões? Você pode influenciar o rei? Perguntou Lei-Lin sem rodeios. Mestre, eu secretamente tenho controle sobre cerca de 1000 seguidores. 2 são condes e 5 são viscondes. Também posso afetar indiretamente 2 marquises e 1 duque. Delia informou imediatamente a ele. Beelzebub foi completamente ignorado pelos dois, tal é o triste destino do perdedor. Só a Marquesa Louise pode influenciar o rei. Ela é amante do rei e sua mais recente conquista. O prazer do diabo mordeu seus lábios, parecendo muito sedutor. Para sobreviver e ganhar status mais elevado, ela não se importava em usar seu próprio corpo. Assim, após o susto, ela ainda involuntariamente exibiu sua beleza na frente de Lei-Lin. Ela estava muito confiante. Não importa quão resoluto fosse um humano, eles não seriam capazes de resistir a seus encantos. Marquesa Louise. Lei-Lin ficou impressionada. Ele não esperava que esse diabo fosse tão eficaz a ponto de influenciar a mais alta classe do reino. Madame Delia finalmente explicou como foi feito a Lei-Lin. Como outros diabos, ela primeiro usou sua casa de prazer para atrair os nobres e os tentou em suas quedas. Métodos obscuros permitiram que ela ganhasse o controle de um grande número de senhoras e moças da família nobre. Fazendo uso desses nobres sociais, ela frequentemente realizava jantares para os caídos, atraindo ainda mais pessoas para participar. Essa rede era como um vírus que se expandia constantemente. Recentemente, a própria Madame Delia havia pessoalmente guiado a Marquesa, Madame Louise, para experimentar alguns prazeres proibidos e capturá-la com sucesso. Ela se tornou adoradora do diabo e foi enviada para a cama do rei. Delia tinha o verdadeiro corpo de um demônio, e era impossível para ela ignorar todos os métodos de detecção e os magos dentro da corte. No entanto, não foi um problema para os seres humanos puros. Agora tenho controle sobre um grupo de nobres damas e elas são todas seguidoras do mestre. Se você gosta deles, Madame Delia lambeu os lábios, enviando-lhe um convite que era muito atraente. Se eu for livre no futuro, vou tentar. Quando chegou a um convite tão doce, Lei-Lin não hesitou em aceitar. Ele tinha essas necessidades normalmente de qualquer maneira. E nossos serviços aqui definitivamente satisfarão você, mestre. Depois de ouvir a promessa de Lei-Lin, Madame Delia pareceu se sentir aliviada. No mínimo, embora ainda tivesse valor, Lei-Lin não se livraria dela. Seu corpo inteiro relaxou, o que só a fez parecer mais charmosa. Depois de entender o poder que possuía, Lei-Lin assentiu e sentou-se em um sofá próximo. Você já ouviu falar do Visconde Tim do Arquipélago Báltico? Delia lançou um olhar a Lei-Lin, parecendo estar adivinhando o relacionamento de Lei-Lin com a pessoa em questão. Eu já ouvi falar dele. Ele costumava ser o filho mais comum na família Thornblossom de Ouro, e ele está planejando para obter uma posição como marquês, bem como a terra. O que você acha que são as chances dele ter sucesso? Lei-Lin entrelaçou os dedos. Há muitos nobres esperando obter o arquipélago báltico. Há um marquês de olho, mas a outra parte é sobrinho do rei. Enquanto ele não fez bem e teve sua terra atacada por piratas, esse é o problema com o marquês anterior. Sua trágica história já lhe rendeu pontos de pena, e espero que ele consiga o que quer no final. Não tenho certeza de quanto ou o que ele terá que entregar em troca. Delia era um demônio afinal, e também trabalhou na capital imperial de Dambrat por muitos anos. Ela, que tinha visto essas lutas de poder, inúmeras vezes, poderia facilmente adivinhar o que aconteceria. O mestre deseja ajudá-lo? Não. Despache algumas pessoas para fazer contato com ele, mas não dê a ele nada substancial. Tenho certeza de que você é ótimo nisso. Lei-Lin acariciou seu queixo. Pendurar uma cenoura na frente dos olhos de um burro para que ele possa vê-la, mas não comê-la, e, portanto, levá-lo a lutar arduamente, em vão. Mestre, você é terrível. Madame Delia sorriu brilhantemente.
Verdade seja dita, os diabos eram os melhores em usar benefícios para atrair humanos, apertando incessantemente as cordas ao redor de seus pescoços ou fazendo com que eles vendessem suas almas. É bom que você entenda. Faça isso por enquanto, vou informá-lo sobre outras coisas no futuro. Lei-Lin se levantou, ignorando completamente sua beleza impressionante e parecendo pronta para sair. Mestre, você não vai ficar? Madame Delia ficou realmente surpresa. Não, ainda tenho muitas coisas para fazer na capital. Eu vou vir sempre que tiver tempo. Lei-Lin sempre traçava uma linha clara entre trabalho e prazer. Vendo isso, Delia só podia assistir enquanto Lei-Lin saía. Somente depois que sua figura desapareceu, completamente, ela parecia sombria. Droga! Como ele poderia ter a força do meu mestre e conhecer meu verdadeiro nome? Basta olhar para ele para tornar óbvio que ele é um louco de aço que não trataria seus subordinados de forma mais indulgente por causa de sua beleza. Foi a maior desgraça de um diabo de prazer cair sob tal um mestre. No entanto, com seu triname em seu alcance, Delia não podia fazer mais nada. Droga! Nada. Ela só podia começar a amaldiçoar com ódio. Os outros servos e dançarinos observavam seu chefe com medo. Só eles sabiam que violência e escuridão estavam escondidas sob o rosto perfeito e bonito dela. Assim, todos desejavam que pudessem se transformar em avestruzes, enterrando suas cabeças no chão. Ao ver isso, ela gritou ainda mais violentamente. Você anões suínos, comece a trabalhar. Você quer ser chicoteado? Dias depois, Lei-Lin vestiu roupas nobres e saiu da Igreja da Riqueza. Usando os serviços de transferência da igreja, ele recebeu uma grande quantidade de ouro da ilha de Fallen. Devido à queda do arquipélago báltico, os lucros do comércio da família aumentaram pouco a pouco, o que deu a Lei-Lin fundos ainda mais abundantes. O treinamento de magos não poderia ser sustentado sem dinheiro. Eles precisavam disso para seus caros materiais experimentais e volumes mágicos. O lado de Tim também se rendeu. Tudo está indo bem. Eu poderia ir à capital imperial e treinar por um tempo, já que a Guilda dos Magos pode me dar acesso a qualquer material abaixo do que é dado a magos do alto escalão. Com a ajuda da minha conexão com o mentor Ernest, Lei-Lin olhou para a distante torre bruxa que alcançava as nuvens, e seus olhos não conseguiram deixar de brilhar. Seus planos estavam indo extremamente bem. Depois de ver a força de Lei-Lin, o lado de Tim concordou facilmente com o acordo. Afinal, em comparação com o que os outros nobres poderiam querer dele, Lei-Lin só precisava de Tim para confirmar o acordo e pediu um preço baixo. Com Lei-Lin, tendo evidências de que Tim matou o velho marquês de qualquer maneira, era impossível para eles seguirem caminhos separados. Portanto, enquanto ele ainda estivesse no mar, ele teria que considerar a posição de Lei-Lin. Depois de considerá-lo de forma abrangente, Tim naturalmente sabia o que escolher. Com a prova de dano, Lei-Lin só precisaria criar um tumulto, forçando o rei a fazer um anúncio com a devida documentação, oficializar tudo. O que a Igreja do Deus da Justiça seria capaz de fazer então? Além disso, mesmo que o rei descubra a verdade no futuro, ele não reconhecerá que isso é verdade. Ele vai teimosamente proteger a legitimidade de sua reputação. Ele representa a dignidade de um reino, então como o rei poderia anunciar algo que poderia estar errado? Para sua própria reputação, ele preferiria permitir eventos absurdos como este. Tal é a tristeza daqueles com poder. Os lábios de Lei-Lin se curvaram em um sorriso frio. Ofenderam o rei apenas pelo filho de um barão, que era apenas culpado de pirataria e, portanto, menos uma questão do que se associar com diabos e demônios. Isso valeu a pena. Os sacerdotes do Deus da Justiça teriam que considerar isso corretamente. Com isso feito, Lei-Lin, que agora era considerado limpo, poderia voltar a se pavonear nas ruas em sua aparência original. Venha para pensar sobre isso, não havia crime preso a ele. No máximo, havia apenas suspeitas. Agora que mostrei meu rosto fora da Igreja da Riqueza, os outros devem emergir logo, certo? Lei-Lin nunca duvidara da velocidade com que a inteligência fluía entre grandes organizações. Afinal, até Madame Delia tinha uma enorme rede de inteligência, muito menos as igrejas. Com a transferência de dinheiro para o santuário, seu status, nome e todas as outras informações foram expostas. Eu estarei esperando. Lei-Lin riu e entrou na Guilda dos Magos. A Guilda dos Magos era menos alegre do que a Guilda dos Ladrões ou Guilda dos Guerreiros, mas, por sua vez, estava cheia de uma aura solene e imponente.
2 fantoches mágicos guardavam lealmente o lugar, emanando luz mágica. Havia evidentemente feitiços de eternidade lançados sobre eles. Com um ar tão grande de riqueza e extravagância, assim como suas despesas. Não é de admirar que haja apenas uma guilda dos magos no reino de Dambrat. Bem-vinda. Posso saber quais serviços você precisa? Um aprendiz de feiticeiro o recebeu e curvou-se para ele com uma etiqueta que convinha aos magos. Eu sou Lelin Faulen da ilha de Faulen. Estou aqui para fazer o exame de classificação do mago. Lelin tinha um sorriso brilhante no rosto. Se ele planejasse estudar na guilda dos magos, obviamente precisaria ter sua classificação verificada. O rigor disso foi muito maior do que o que os guerreiros sofreram. Ele ainda tinha que deixar claro quem ele tinha aprendido antes e o que ele havia estudado. Os magos eram um bando de pessoas sérias. No entanto, Lelin já estava preparado para isso e, portanto, não tinha medo. Capítulo 876 Preto e branco Meribald era um mago do alto escalão de 367 anos, embora ele preferisse ser chamado de erudito. Com o poder de sua magia, mesmo em sua idade, ele era bastante vigoroso e tinha uma pele muito flexível como se fosse um homem jovem. Apenas seu cabelo grisalho traiu sua idade, mas parecia mais um sotaque à sua sabedoria e previsão. Ele havia servido como presidente da Guilda dos Magos na capital imperial de Dambrat por mais de 100 anos, e lidara com inúmeros eventos importantes. Ele também havia concedido inúmeras medalhas a talentosos magos e julgado-os notórios. A essa altura, ele começou a pensar que seu coração imóvel e insensível não receberia mais golpes. Ele não esperava como ele estaria atordoado hoje. Meribald empurrou os óculos para cima, o dedo roçando as impressões irregulares no documento de identificação. Não houve problema com a impressão mágica. Isso foi o que sua abundância de experiência estava dizendo a ele, mas ele ficou horrorizado com o que os resultados de sua investigação significavam. Prova de nobreza. O testemunho do mago Ernest. E a rodada final de exame dos documentos não encontrou nenhum problema. Nesse caso, esse jovem nobre, que tem apenas 16 anos de idade, é na verdade um mago de 10 graus. Em nome de Azut. O queixo de Meribald caiu lentamente quando ele olhou para o jovem na frente dele. Com tal habilidade inata na idade dele, Meribald se perguntou se ele estava prestes a testemunhar o nascimento da lenda bruxa do reino. Com licença, líder da guilda. Há algum problema? A pergunta levantada pelo jovem bruxo ao seu lado sacudiu Meribald de seu devaneio. Claro que não. Parabéns, mago Lelin. Meribald suspirou secretamente enquanto colocava sua impressão mágica no documento de classificação do mago. Este documento seria arquivado como prova da identidade de Lelin como um mago. A partir de hoje, você é um mago de classificação média, conforme verificado pela Guilda dos Magos. Que Azut te abençoe. Embora essa não fosse a divindade em que ele acreditava, Lelin ainda abaixava a cabeça respeitosamente para expressar sua humildade. Meribald passou a Lelin um manto de feiticeiro aprimorado com um feitiço remover poeira e outros brasões e documentos. Ao conduzir a cerimônia, Meribald podia ver o amor de Lelin pela magia e a busca da verdade em seus olhos. Este mesmo olhar existiu em seus olhos quando era mais novo. Talvez só uma pessoa assim tenha realmente a capacidade de penetrar no reino de legendas e se tornar um ser com o qual só posso sonhar. Meribald ofegou em admiração para si mesmo, com uma expressão calorosa no rosto. Ele gentilmente deu alguns conselhos para Lelin também. Mago Lelin. Embora você já tenha entrado nas fileiras de um mago de nível médio, sugiro que você estude por algum tempo na Guilda dos Magos da capital imperial. Algumas das mais recentes filosofias e modelos em magia estão presentes aqui e serão muito importantes para você agora. Isso é precisamente o que eu desejo, líder da guilda distinguido. Lelin fez a reverência de um bruxo para o bruxo de alto nível. Seus movimentos eram incrivelmente graciosos. Eu não esperava que as coisas ficassem tão problemáticas. Parece que o talento que eu mostrei me deixou bastante notável. No entanto, eu não consigo chamar a atenção dos outros caras sem fazê-lo. Lelin secretamente deu uma risada amarga. Um feiticeiro de 16 anos de idade. Tal talento inato parecia bastante horripilante. Depois de verificar sua posição, alguns velhos Fogey imediatamente agiram como se tivessem sofrido um derrame, e até envolveram o líder da guilda. Felizmente, ele já ganhou sua fama como um mago genial.
Todas as suas melhorias foram testemunhadas por Ernest, e isso o salvou de muitos problemas. Com relação ao Devil Blow Dagger e outros itens que seriam facilmente associados ao mal, Leilin não carregou nenhum deles com ele. Prova de que sou um mago de 10 graus. Mesmo se eu viajar para o exterior, é o suficiente para eu receber tratamento preferencial. Leilin brincou com a insígnia do mago na mão. Estava decorada com uma lua e estrelas prateadas e havia nele uma sensação de beleza indistinta. Além disso, também estava ligado ao dono do bruxo, e pessoas de fora absolutamente não poderiam fazer uma cópia falsificada. Leilin Fallen. Alguns homens carregando o símbolo de um inspetor de alto nível estavam à porta da guilda dos feiticeiros. Uma equipe de guardas se amontou ao redor de Leilin, interceptando-o. Leilin até viu alguns padres do Deus da Justiça entre a equipe, observando com olhares julgados. Eles só estão aqui agora. É um pouco tarde. Ou eles têm medo do poder da guilda dos feiticeiros. Existe alguma coisa? Leilin perguntou ao inspetor na frente dele com um sorriso. Você é suspeito de um crime em mar aberto. Eu preciso de você para ajudar nas nossas investigações. O inspetor disse sem expressão. Juízes, oficiais de segurança pública, policiais e afins, todos defendiam a justiça, e eram a principal fonte de seguidores para o Deus da Justiça. Leilin não se surpreenderia se eles tivessem o apoio da Igreja do Deus da Justiça ou se fossem avisados por eles. Se eu disser não? Leilin olhou para ele ridiculamente. Você não tem autoridade para rejeitar. Com o aceno da mão do inspetor, alguns guardas imediatamente se aproximaram. Você. O olhar de Leilin era tão duro quanto um raio, e ele levantou a voz por alguns pontos. Não me diga que se atreve a prender um nobre inocente na capital imperial. E calunia um nobre feiticeiro de nível intermediário na frente da guilda dos feiticeiros. Nobre. Mago. Uma vez que essas duas identidades da classe alta foram reveladas, muitos guardas imediatamente recuaram de medo. Em seus pensamentos simples, essa era definitivamente uma luta entre poderes influentes. Porque eles deveriam participar. Eles não têm medo de se meter em problemas por estarem envolvidos? Depois de testemunhar essa cena, o inspetor franziu as sobrancelhas. Mas antes que ele pudesse tomar seu próximo curso de ação, o som intenso dos cascos de um cavalo podia ser ouvido. Sua Majestade decretou que Leilin Fallen entraria no palácio e teria uma audiência com o rei. Um cavaleiro imperial vestido com uma esplêndida armadura desmontou seu corcel e mostrou um documento ao inspetor com o selo real do rei estampado nele. Sua Majestade deseja convocar uma audiência legislativa com relação a isso, e reuniu especialmente o Visconde Tim para testemunhar. Por alguma razão, o estado pacífico de Leilin deu ao inspetor um mau pressentimento. No entanto, ele não podia impedir que isso acontecesse, ou ele estaria declarando guerra à lei que prometera sua lealdade e devoção. Você sabe. Mesmo quando as coisas parecem preto e branco, sempre haverá infinitesimal tons de cinza entre eles. Não é verdade, senhor inspetor? Leilin montou no cavalo provocou. Mesmo com o Visconde Tim dando testemunho, Sua Majestade definitivamente não vai deixar você sair. O rosto do inspetor mudou drasticamente, mas ele finalmente escolheu ter fé no rei. Vou esperar e ver. Leilin sorriu levemente quando ele desapareceu no final da estrada junto com o cavaleiro. Vamos esperar em frente à entrada principal do tribunal. Eu não acredito. O inspetor mordeu o lábio e acenou com a mão com firmeza. Evidentemente, o mal-estar que ele sentiu se tornou mais forte. Que pena. Se Laurent e os outros puderem chegar a tempo. O sacerdote do Deus da Justiça suspirou. Mesmo se for esse o caso, o pecador deve receber julgamento e punição. Ponto. Os eventos que se seguiram progrediram como uma peça de teatro. Numerosas pessoas apareceram no palco, uma como marionetes na ponta dos dedos de Leilin, e o mal teve a última risada. Com a vítima, o Visconde Tim, testemunhando pessoalmente, bem como a instigação por Marquise Louise, quando o marido estava dormindo, Leilin nem precisou abrir a boca para falar. Quando se tratava de tais assuntos, participar deles seria uma perda. Ele teve que manter a atitude reservada e fria de um nobre. O último vestígio de persistência do inspetor foi completamente esmagado em pedacinhos com a única declaração do rei. Com relação ao assassinato do Marechal Dourado em mar aberto, nossas investigações confirmaram que é um crime cometido pela tripulação pirata chamada Bárbaros. Eu, por meio deste
Ordenou a prisão dos líderes dos acima mencionados, ou seja, o de Jetilém. Por quê? Porque foi assim. O inspetor se ajoelhou no chão com lágrimas nos olhos quando começou a soluçar silenciosamente. Porque isso foi um mal-entendido para começar. Na verdade, tenho orgulho de como o reino tem um inspetor tão responsável e diligente como você. Leilin saiu naquele momento e saudou elegantemente o inspetor ao ouvi-lo. Ele tinha a atitude de uma pessoa que estava tentando acabar com a inimizade entre eles com um sorriso. Havia agora mais 2 títulos para o seu nome. Uma era sua identidade como um bruxo imperial e a outra era como um visconde honorário. Eles não eram de muito uso, mas eles tinham um bom anel para isso. Ele os recebeu depois de entreter o rei. Mesmo que o rei costumava ser brilhante quando era mais jovem, ele era claramente viciado em vinho e mulheres no presente. Contanto que não envolvesse sua autoridade e prestígio, o rei não teria qualquer reação. Leilin tinha seus métodos de lidar com um sujeito tão velho. O que o deixou mais feliz foi que depois que essa declaração foi emitida por escrito, ninguém mais lhe daria problemas sobre os piratas. Ele também poderia convenientemente impedir os bárbaros. O que não estava lá para ser feliz. Por quê? Leilin sorriu, graciosamente quando ele habilmente se misturou com o círculo de nobres na capital imperial, e estava mesmo conversando alegremente com o Visconde Tim como se fossem irmãos de sangue. Vendo isso, o inspetor afundou completamente em perplexidade. Neste momento, sua fé estava em perigo de ser destruída. Meu filho. A justiça sempre foi solitária. O caminho das pessoas que persistem na justiça está inevitavelmente cheio de espinhos, mas acreditamos que a vitória final certamente nos pertence. A mão quente do padre pousou no ombro do inspetor, tornando-se seu único apoio. O Deus da Justiça. HMPH. A expressão de Leilin não mudou, mas ele zombou secretamente de si mesmo. Ponto. Fora da capital imperial, Laurent e companhia puderam finalmente ver as muralhas da cidade depois de uma caminhada desafiadora. Nós finalmente conseguimos. De acordo com nossos relatórios de inteligência, ele está na cidade. Ele não pode fugir desta vez. O rosto de Laurent estava cheio de excitação e também um pouco de fúria ao mesmo tempo. Anteriormente no castelo de Gloomwood, eles haviam sido impedidos pela primeira vez em relação aos adoradores do diabo. Em comparação com os piratas, os movimentos dos adoradores do diabo eram obviamente muito mais importantes. Mas depois de se ocupar com isso, descobriram que era um alarme falso. Não apenas isso, eles desperdiçaram uma enorme quantidade de tempo, e até mesmo deixaram seu alvo original chegar à capital imperial. Felizmente, com a rede de informações da igreja, ele não tinha mais para onde correr agora. Prepare-se para aceitar a punição, Leilin, Fallen. Embora não tivessem se encontrado, Laurent já havia esboçado uma imagem dele em seu coração, esperta, selvagem e cheia de maldade. Este nobre deveria ter sido queimado vivo na fogueira. Capítulo 877, Visitando espere, Laurent. O padre de alto escalão da equipe avançou nesse momento. Qual é o problema? Laurent franziu as sobrancelhas. A expressão do padre deu-lhe um mau pressentimento. Recebi as últimas notícias por meio de um feitiço de envio. O rei já emitiu uma declaração. Os bárbaros foram considerados culpados de soltar a maré dos piratas em mar aberto. Com o Visconde Tim como testemunha direta, não há esperança de salvar esta situação. O padre ficou visivelmente irritado, mas ainda assim informou os outros sobre as últimas notícias. Não podemos continuar a investigá-lo como sujeito. Esta missão deve ser abandonada. Então nosso trabalho duro. Aqueles milhares de vidas inocentes perdidas no mar. Será que vai desperdiçar assim? Laurent pareceu explodir em uma chama indignante e, de repente, desembainhou a espada e quebrou uma enorme pedra ao lado dele em pedaços. Não há nada que possamos fazer. Não podemos ir diretamente contra a autoridade do rei. O padre tinha uma expressão impotente no rosto. Embora não houvesse problema em derrubar todo o reino Dambrat se a Igreja do Deus da Justiça fosse mobilizada, o cerne da questão era que os poderes da Igreja estavam espalhados por todo o continente. Não podia controlar todo o reino de Dambrat. Além disso, os reinos humanos consideravam a Igreja sobrepujando a autoridade do rei como um tabu. O sucesso só causaria mais problemas do que benefícios. Outras igrejas também os estavam observando cobiçosamente, como tigres perseguindo suas presas. Eles não permitiriam que a Igreja da Justiça se tornasse a mais poderosa das festas aqui.
Vamos apenas deixar esse nobre escapar de sua punição. Os olhos de Laurent estavam vermelhos. Claro que não. A declaração do reino representa o orgulho de Sua Majestade, e nós não podemos derrubar isso, é claro. Não podemos mais acusá-lo de ser um pirata, mas podemos procurar outros crimes. O padre era muito experiente nesse aspecto. Afinal de contas, essa não era a única família nobre que já havia cometido tais ações. No entanto, não podemos agir contra ele por enquanto. Vamos realizar outras missões primeiro. Não. Eu quero ficar aqui, e não vou a nenhum outro lugar até que ele admita o crime dele. O paladino disse intencionalmente. Ele era um indivíduo cabeça dura, e uma vez que ele se decidisse, seria impossível impedi-lo. O padre só podia suspirar impotente ao ver isso. Ponto. Uma carruagem de luxo parou lentamente na beira da estrada. Aqui. Cuidado, é escorregadio. O Visconde Daniel estava vestido com um terno extravagante. Ele desceu da carruagem, seguido por Elani e sua irmã Era. No entanto, as duas irmãs estavam agora vestidas em trajes esplêndidos e pareciam muito doces e encantadoras. E Elani corou quando ela olhou para Daniel, seu rosto iluminado de alegria. Esta jovem tinha apenas 14 anos, mas agora perdera sua imaturidade e tinha a aparência de uma mulher madura e sofisticada. Era olhou para o casal não casado na frente dela, e só pôde suspirar impotente para si mesma. Ela era tão astuta, mas como não poderia ter percebido as mudanças no corpo de sua irmã? Daniel é muito impaciente, e Elani. Suspiro. Como ela pôde deixar que Daniel conseguisse o caminho com tanta facilidade? Eles nem sequer tiveram um casamento simples. Era suspirou secretamente para si mesma lembrou-se da maneira como Daniel se olhava. Seu olhar era invasivo e transbordava de selvageria, até mesmo misturado com um senso distinto de violência. Era como se ela estivesse encontrando um lobo cara a cara. Era tinha visto seu quinhão de tais aparências, mas nenhuma lhe deu uma pressão tão imensa. Essa foi a parte trágica de ter que confiar inteiramente em outra pessoa. Se não fosse pela inclinação de Daniel em brincar, em vez de se estabelecer, talvez a própria Era fosse aproveitada por ele. O sofrimento de repente a dominou. Rafinha Lei, eu me pergunto como eles estão indo? Era gostou bastante do pequeno Rafinha, e o mercenário chamado Lei também deixou uma profunda impressão nela. Ele era poderoso e misterioso, seus olhos cheios de uma pureza sem precedentes que poderia fazer alguém se sentir em paz. Esqueça Rafinha, até aquele sujeito Lei rejeitou minhas boas intenções. Mas o ressentimento penetrou em seu coração em uma fração de segundo. Madame. O mordomo inclinou-se respeitosamente e apoiou Era quando ela desceu da carruagem, passando-lhe até um lenço adornado com requintado bordado. Muito obrigada. Era aceitou graciosamente e de repente se sentiu muito melhor. Você pode ser um mercenário para o resto da sua vida, Lei. Quando estiver velho, talvez um dia você se arrependa de recusar minha oferta enquanto conversa com seus netos. Era agarrou um lenço com força. Foi só agora que ela percebeu por que ele deixou uma impressão tão profunda nela. E Elani, a pessoa que estamos prestes a visitar é um visconde, sem esperar. Talvez eu devesse agora me dirigir a ele como Marquês Goldthorne Blossom. Este marquês herdou apenas seu título, e um grande feudo do continente. Era poderia dirigir Daniel constantemente falando à sua frente. Ela poderia até mesmo detectar uma invejável inveja do tom de sua voz. Está certo, inveja. Este era um território enorme e o título de marquês, coisas que Daniel não conseguiu obter, mesmo que trabalhasse duro pelo resto de sua vida. Depois de interagir com ele e observá-lo por um curto período de tempo, ele poderia dizer que o Visconde Tim na verdade não era tão rico quanto ele parecia ser. Viver na capital imperial era extremamente caro, afinal. Daniel ainda estava dando instruções estritas à frente. E Elani, você deve ter seus modos em mente. Afinal, ele é um nobre que vem de uma família real e tem alta exigência quando se trata de etiqueta, também. Era. Daniel de repente se virou, e abruptamente parou em suas trilhas, o que quase fez Era bater nele. Eu sinto muito. Era estava levemente corada quando fez uma reverência. Está tudo bem. Vendo o rosto maduro e bonito de Era, Daniel estava ligeiramente intoxicado por ela, mas rapidamente caiu em si. O ponto principal é que Marquis tinha ainda é muito jovem e nunca teve um engajamento oficial. Você sabe o que isso significa? Daniel olhou nos olhos de Era. Poderia ser.
Era sentiu um frio no coração, mas surpreendentemente não rejeitou a ideia. Tornar-se esposa de um marquês era simplesmente um sonho que ela nunca ousara pensar antes. Embora a competição pelo local de sua esposa real fosse feroz, seria de grande ajuda para sua pequena família em qualquer caso, desde que ela conseguisse ter algum tipo de relacionamento com ele. Receio que Daniel pense da mesma maneira. Ele quer entrar nos bons livros do Marquês Tim através de mim, e até dar um passo adiante, obtendo o apoio dele. Era ficou um pouco triste. De repente ela se virou para olhar para sua irmã mais nova, que estava puxando o braço de Daniel. Ela também estava usando suas melhores roupas, e seu rosto estava cheio de arrogância e vigilância, como quando ela estava abraçando sua própria boneca quando era mais nova. Receio que eu vá tirar o favor do marido dela? Que moça ingênua, eu não sou seu inimigo. As duas irmãs tinham características faciais semelhantes e eram nobres por direito próprio, o que despertaria o interesse dos homens. Espero que Daniel não faça isso, ou então. Ela sofreu secretamente, mas só conseguiu forçar um sorriso duro. Fique tranquilo, cunhado, eu sei o que fazer. Isso é ótimo. Daniel continuou andando em frente, aliviado. A mansão do Golden Blossom Marquis era de fato mais imponente que a deles. Dizia-se que aquela era apenas sua residência temporária, mas a entrada de sua casa estava cheia de carruagens, praticamente todas pertencentes a nobres. A luta pelo título e território nos arquipélagos do Báltico tinha acabado de passar. Os nobres que estavam à procura naturalmente tinham que expressar sua boa vontade, e até queriam receber uma parte dos lucros do comércio exterior. Na verdade, Daniel era um deles. O Visconde Daniel claramente não tinha pensado que seria uma ocasião tão grandiosa que a casa ficaria cheia de convidados ilustres. Ele e Elanie só podiam acompanhar o Visconde até a minúscula sala de visitas e continuar esperando. Depois de várias horas, Elanie já havia feito inúmeras queixas, e até mesmo Era começava a ficar um pouco impaciente. Um jovem nobre entrou pela porta. Daniel, meu amigo. Ele abraçou Daniel cordialmente, e rapidamente olhou para Era e sua irmã. Esse tipo de expressão fez o coração de Era afundar. Estas são as lindas irmãs da nobre família que você mencionou? Eles parecem muito bons. Tim esfregou as mãos juntas. De fato, desde aquele incidente, havia um fogo demoníaco queimando em seu coração, esperando para ser liberado. Daniel não era nenhuma figura com autoridade. Mas por conta de que ele tinha uma linda noiva e cunhada, talvez Tim pudesse considerar seu pedido. Depois de desfrutar do sabor do imenso poder, os olhos de Tim pareciam estar em chamas. E Alan lhe puxou a mão do noivo com força. Mas o sorriso lisonjeiro no rosto de Daniel que Alan nunca vira antes o fez parecer um estranho. Algo interessante aconteceu. Leilin perambulou pela mansão do Marquês Tim com as mãos atrás das costas. Na realidade, esta mansão era inteiramente dele. Sem os Fawlens tendo uma residência na capital imperial, Leilin havia se mudado para o local para criar a ideia de que ele e Tim eram como irmãos de sangue para forasteiros. Afinal de contas, os Golden Blossoms compraram este lugar especialmente para usar como uma parada na capital imperial. Seus arredores e tudo o que era muito melhor do que os dos hotéis. Tim estava assustado com os truques de Leilin. Uma vez que Leilin demonstrou algum interesse por este lugar, ele imediatamente transferiu a escritura e outras coisas, oferecendo-lhe toda a propriedade. Por isso, na verdade, esse já era seu território. Leilin pensou em como ainda teria que permanecer na capital imperial por mais algum tempo para estudar na Guilda dos Magos. Sua família também precisava de um lugar para se hospedar na capital imperial, então ele aceitou sem se preocupar com polidez. É melhor ter Tim nos mares exteriores do que um estranho. Há tantas oportunidades para as nossas empresas familiares colaborarem. Capítulo 878 Reversão Leilin estava bastante satisfeito com a situação atual nos mares exteriores em geral. Se houvesse poderes externos para criar raízes, variáveis, adicionais, surgiriam. O Marquês Tim era alguém que ele entendia muito bem, então estava tudo bem para ele estar lá. Estando plenamente consciente das habilidades dos Fawlens, Tim definitivamente não estupidamente declararia guerra por sua própria iniciativa. De fato, Leilin acreditava que os poderes revelados por ele durante essa operação eram suficientes para intimidá-lo. Dado que Tim já havia se entregado completamente a ele, Leilin não se importou em deixar Tim sentir o gosto do sucesso. Afinal,
Tim era o nobre mais influente nos mares exteriores e, ao mesmo tempo, era um vassalo da família real. Seria bom se Lei Lin pudesse ligar Tim à sua carruagem de guerra através de uma aliança mutuamente benéfica. Não importa quão profundo fosse o ódio, ele se derreteria como gelo e se dissolveria diante de lucros enormes e repentinos. Além disso, havia apenas alguns desentendimentos entre eles. Ainda assim, apesar de Tim já ter expressado sua vontade de prometer sua lealdade a ele, Lei Lin certamente não baixaria a guarda contra ele. Oh! Não! Boou! Irmã! Daniel! Me salve! Uma voz familiar podia ser ouvida da sala. Os guardas e empregadas na área, sem dúvida, reconheceram Lei Lin e, praticamente sabiam seu relacionamento com o mestre. Eles até sabiam da transferência da propriedade, e assim só podiam olhar fixamente para ele, pois não se atreviam a detê-lo. Interessante. Como devemos jogar este jogo? Os cantos dos lábios de Lei Lin se curvaram em um sorriso enquanto ele ponderava sobre isso. Pouco depois, ele de repente abriu a porta que estava bem fechada. O que está acontecendo? Tim, meu amigo? Acho que ouço uma voz incomum. Lei Lin examinou a sala com uma expressão intrigada. Daniel ficou ao lado, seu rosto vermelho como uma maçã, enquanto as calças de Tim já estavam meio desfeitas. O par de lindas irmãs estava ao lado da mesa do escritório, chorando. Oh, Lei Lin. Tim cumprimentou Lei Lin como se não fosse nada estranho, e deu a Daniel uma introdução ao mesmo tempo. Ele é um bruxo da corte, um visconde honrado. Este é Sir Lei Lin, meu amigo mais próximo. Tim então se virou para Lei Lin e disse, este é o visconde Daniel. Senhor. Sir Lei Lin. Daniel sentiu que Lei Lin parecia bastante familiar, mas havia muito esquecido os mercenários de antes, por isso continuou curvando-se com calma. Feiticeiro da corte. Visconde honorário. Embora estes fossem títulos vazios, eles também representavam uma quantidade excepcional de glória. Ele poderia até ser favorecido por sua majestade, e Marquês Tim também era seu bom amigo. Apenas estes fatos foram suficientes para esmagar Daniel completamente. Bom dia, Sir Daniel. Lei Lin tinha uma expressão de dúvida em seu rosto enquanto apontava para Era e sua irmã, cujas roupas estavam por todo o lado. Oh! Este é um par de irmãs que Daniel enviou de uma família nobre. O que você acha? Se você gosta deles, eu posso dar a eles por um tempo. Tais ocorrências eram extremamente comuns entre os nobres e não valiam a pena prestar atenção. Tim evidentemente havia entendido mal o gesto de Lei Lin. Sim. Embora eu tenha colocado a cereja da irmã mais nova, não toquei na mais velha. Ela pode até ser a mais pura de todas as virgens. Daniel era obviamente um especialista nesse campo também. Era apenas que, do seu suposto ponto de vista, essa afirmação parecia errada. Talvez ele nem tivesse a intenção de se casar com a irmã mais nova, e estava apenas brincando com ela. Assim ele poderia apenas oferecê-la como um presente sem a menor hesitação. Era desistiu de toda a esperança ao perceber isso. No entanto, quando ela viu Lei Lin mais uma vez, sua expressão de repente mudou drasticamente. Lei? Você é Lei? Você está aqui para nos salvar? Lei? E Alan estava usando as roupas no chão para cobrir o peito enquanto avaliava o nobre que tinha se apressado em entrar. Ele realmente se parecia exatamente com o mercenário de antes, só que agora ele tinha o ar de um nobre. Lei. O mercenário, nesse ponto, Daniel finalmente percebeu por que Lei Lin parecia tão familiar. Não era este Lei o mercenário que havia acompanhado Era e sua irmã até a porta dele anteriormente. Era só que esse era um bruxo da corte, um visconde honorário. Comparado a um mercenário que valia tanto quanto a lama, eles estavam obviamente em dois extremos diferentes da sociedade. Mesmo Daniel não podia ver, imediatamente a conexão entre os dois. Era sentiu como se seu rosto estivesse ardendo, e ficou com vergonha de morrer. Ela rapidamente recuperou os sentidos. Pensar que ela pensou que tinha dado uma saída magnanimamente para Lei Lin. Quem teria pensado que esta lei era tão secreta que até mesmo o Marquês Tim, com quem Daniel tentava agradar, teria medo dele. Todas as suas ações anteriores foram provavelmente palhaçadas em seus olhos, certo? Não importa quantas adversidades eles tenham encontrado antes, ele não vacilou. Agora, por alguma razão, fluxos de lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente de seus olhos. Vocês se conhecem? Tim coçou a cabeça enquanto olhava para as pessoas ao seu redor, que pareciam estar presas em uma situação embaraçosa. Sim.
Nós nos encontramos uma vez no caminho para a capital. Lei falou muito ambiguamente. O Visconde Daniel é meu amigo também. Se não houver nenhum outro problema. Como era um assunto tão trivial, Tim não se importou em ajudar Lei a salvar a cara. Sem problemas. Eu concordo com o assunto que você levantou anteriormente. Tim disse enquanto batia palmas no ombro de Daniel, que imediatamente mostrou uma expressão alegre. Muito obrigado. Obrigado Marquês Tim e Visconde Lei. Muito obrigado pela sua ajuda. Daniel estava tão emocionado que nem conseguia falar com clareza e só podia expressar sua gratidão incansavelmente por Lei e Tim. Ouvi dizer que Elani é a noiva de Daniel. Na verdade, ele até trouxe aqui para esse propósito, apenas para receber uma pequena quantia de benefícios. Tim secretamente via Daniel com desdém, mas não mostrava. O que mais lhe interessava era o relacionamento entre Lei e as irmãs. O que as mulheres valem para ele. Se ele não conseguisse esses dois, ele poderia encontrar outros. No entanto, se ele pudesse usar as irmãs para descobrir os pontos fracos de Lei ou as pessoas que ele amava, isso seria absolutamente perfeito. Devido à interrupção deliberada de Lei, a situação que estava prestes a ocorrer naturalmente não poderia continuar. Ele e Elani rapidamente reorganizaram suas roupas. Obrigado. Obrigado. Era murmurou enquanto passavam por ele, sua voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Não é nada demais. Lei olhou para Era, cujo rosto estava vermelho, e Elani, que estava visivelmente em silêncio. Os cantos de seus lábios de repente se curvaram em um sorriso estranho. Se você sente que não pode ficar no lugar dele, talvez você possa procurar por Marquise Louise. Marquise? Era obviamente notou o honorífico. Sim. Lei teve que segurar com força sua vontade de rir. Esta mulher tinha acabado de sair de uma armadilha, mas estava prestes a cair num abismo ainda mais profundo. Oh, e Lady Delia também. Vá direto para eles. Acredito que eles definitivamente ajudarão você. Obrigado. Obrigado. Lei, você é realmente uma pessoa tão legal. Era olhou para Lei, que estava ajudando-os de todo o coração, então lembrou de sua atitude em relação a eles anteriormente. Ela começou a soluçar com tanta força que ficou em silêncio. Lei viu as irmãs partirem e pôde até ouvir Elani e Daniel gritando e brigando pouco depois. Vendo isso, o sorriso de Lei se alagou. Minha querida Delia. Eu te encontrei um par de almas vaidosas, não me decepcione. O que eles vão se tornar com a sua exploração? Diabos do prazer? Ou luxúria demônios? Estou ansioso por isso. Desculpe por perturbar uma ocasião feliz, Tim. Lei se virou para Marquês Tim, que estava ao lado dele. Não importa. É um prazer ser útil para você, senhor. Vendo Lei nesse estado, Tim de repente sentiu um calafrio no coração por algum motivo. Tentar intrometer-se nos pensamentos de Lei foi realmente uma decisão tão tola. Ponto. Tim finalmente deixou a capital e retornou ao seu território, o arquipélago báltico. No entanto, com uma carta manuscrita de aliança de Lei, Tim agora tinha um pouco mais de confiança para continuar sobrevivendo nos mares exteriores e também desenvolver novas áreas. Depois que Tim partiu, a enorme e magnífica mansão agora pertencia inteiramente a Lei. Tim foi até inteligente o suficiente para deixar para trás uma enorme soma de fundos operacionais para Lei desperdiçar, o que o agradou muito. Com a carta de recomendação de Ernest, Lei encontrou com sucesso outro mago de alto nível. Simeu, e até obteve a autoridade para realizar experimentos sozinho na Torre de Bruxos de Simeu. Embora o presidente da Guilda dos Magos, Meribald, tivesse feito o mesmo gesto de boa vontade, Lei acabou escolhendo Simeu depois de considerar o assunto. Afinal de contas, dado que ele era o presidente da Guilda dos Magos, escolher Meribald traria muitos problemas, mas com Simeu seria puramente uma relação de trabalho. Além disso, o mestre Simeu teve realizações acadêmicas notáveis em alquimia, o que atraiu muito Lei. Através de seus estudos, ele fundiu gradualmente as técnicas de alquimia do mundo dos magos e este mundo em um só, permitindo-lhe recuperar sua habilidade original como um grande mestre alquimista. Depois de ler extensivamente a mais recente pesquisa mágica da Guilda dos Magos e os recursos da biblioteca, a compreensão de magia de Lei se aprofundou continuamente. O tempo passava e 2 anos se passaram em um piscar de olhos. O inverno passara e a primavera acabara de começar. Depois que a estação mais dura passou,
As gigantescas árvores do jardim estavam impacientemente brotando seus brotos tenros, cheios de vitalidade. Na sala de estudos de sua mansão, Leilin estava meio reclinado em sua cadeira. Seus olhos estavam ligeiramente fechados quando ele se conectou ao chip AI. AI chip. Mostrar minhas estatísticas atuais. Leilin ordenou internamente. Leilin Faulen. Idade, 18. Corrida, rank 10 Human Wizard. Força, 8.1. Agilidade, 7.8. Vitalidade, 9.2. Espírito, 10. Condição, saudável. Talentos, robusto, erudito, multitalentoso. Spell slots, rank 4, 3, rank 3, 5, rank 2, rank 1, rank 0, vírgula, progresso da análise do EAV, rank 0 EAV 100%, rank 1 EAV 100%, rank 2 EAV 100%, grau 3 TC 53,71%, posto 4 EAV 31,99%. O chip AI executou fielmente o pedido de Leilin e exibiu uma linha de dados. Capítulo 879. Mapa falta de mudanças em suas estatísticas e classificação de magos estava dentro das expectativas de Leilin. Afinal de contas, ele tinha usado o Devil Blow da Gear para avançar na classificação antes, e não podia ser tão arrogante agora que estava na capital. O gargalo era compreensível. O que ele ganhou com os materiais aqui foi que ele conseguiu completar a análise do segundo nível do EAV, removendo a restrição de slots de feitiços para ele. Embora eu não tenha trabalhado arduamente para aumentar minha classificação de mago para evitar suspeitas, já acumulei recursos suficientes. Não haverá problemas em se tornar um assistente de alto nível. Assim que eu sair da capital, poderei avançar rapidamente. Leilin estava muito feliz com seu progresso no poder, mas havia algo que o fez franzir a testa. Desde 2 anos atrás, ele já havia percebido uma intenção maliciosa circulando os arredores da capital, e sentiu a sensação de alguém observando. Ele tinha a sensação de que, se saísse de repente, seria imediatamente recebido um ataque aterrorizante. É aquele bando de paladinos do mal do Deus da Justiça. Esta era a capital depois de tudo. Se Leilin decidisse se furar, a outra parte só poderia assistir impotente. Leilin tinha uma ideia geral sobre quem eram aquelas pessoas escondidas, nas sombras. Ele estava planejando cuidar do problema de uma só vez quando ele saiu. Eu gravei a maior parte da informação que eu posso da Guilda dos Magos. Existem apenas alguns aspectos da pesquisa, e esses estão em fase de conclusão. Dambrat é um país pequeno, afinal, e já é incrível o suficiente para que eles tenham reservas adequadas para até 15 magos. Após as experiências de mais de 2 anos, Leilin teve a chance de se mudar mais uma vez. Quanto ao destino, Leilin já tinha inúmeras opções, com Silver e Muon City no norte como sua escolha mais adequada. Mas antes de sair, há algumas coisas que eu preciso lidar. Eu deveria aproveitar esta oportunidade para dar uma olhada lá. Um mapa apareceu diante dos olhos de Leilin. Este foi o sacrifício do azarado capitão dos Azenalks, que tinha sido um guerreiro de alto nível. O escopo do mapa geralmente é a capital, mas já houve mudanças nos nomes dos locais e suas localizações. Mesmo com minhas habilidades, eu apenas achei este lugar. Eu nunca esperei que estivesse lá. Que tipo de surpresas estão à espera de mim? Leilin murmurou para si mesmo, antes de se levantar e sair do quarto. Jovem mestre. Jovem mestre. As criadas e servos que Leilin viu no caminho se curvaram para ele com excepcional respeito. Eles estavam bem conscientes de que ele não era apenas um nobre, mas também um bruxo poderoso. Ele era praticamente o mesmo que aquelas pessoas nas lendas da antiguidade. Leilin parecia muito calmo enquanto ele murmurava em resposta, e era uma resposta suficiente para seus servos se sentirem gratos por isso. Enquanto caminhavam pelas ruas, as vestes de mago de Leilin reuniam reverência de muitos. Seu símbolo, que o marcou como um mago de grau 10, deu origem a ainda mais gritos de admiração. Leilin gradualmente se acostumara com tal tratamento. Em pouco tempo, ele chegou na frente de uma alta torre bruxo. Leilin. Alguns bruxos de baixa patente que estavam similarmente em vestes de mago já estavam esperando lá. Uma feiticeira delicada e bonita aproveitou a oportunidade para cumprimentá-lo, seus olhos brilhando com a visão dele. Julia, Jali, Angelo. Boa tarde. Leilin assentiu,
com uma expressão gentil e calma no rosto. Esses magos eram todos estudantes de Simeu. Ele estava estudando com Simeu, e eles, portanto, eram como colegas de classe. Senhor Lelin, me ajude a dar uma olhada nesta garrafa de Exploding Potion. Tentei tantas vezes, mas sem sucesso. Julia produziu um tubo de ensaio vermelho fogo, quase encostado a ele. Ela sabia muito bem que tipo de experiência ele tinha. Não só ele tinha talento excepcional em magia, sua família tinha controle do tremendo comércio nos mares exteriores. Tal status havia transformado Lelin em uma espécie de príncipe encantado para muitas mulheres na capital. Alguns até tomaram a iniciativa de proclamar seu amor por ele, mas, infelizmente, Lelin rejeitou polidamente todos eles. Na sua opinião, esse tipo de coisa era muito chato. Se ele queria se divertir, havia meios mais do que suficientes para fazê-lo no lugar de Delia. Porque ele iria desperdiçar esforço nisso. O tratamento caloroso que recebeu das mulheres fez com que outros bruxos masculinos olhassem com inveja para ele, mas Lelin não se deixou perturbar. Ele pegou o tubo de ensaio e deu uma rápida olhada nele. Há erros no tempo de estabilização do agente neutralizante. Além disso, o feitiço foi lançado cedo demais. Enquanto ele só fez alguns comentários, muitos magos de repente pareciam iluminados. Tudo bem, se não houver mais nada, vou entrar. Depois de conversar casualmente com os outros, Lelin entrou na torre do mago, deixando para trás olhares de inveja. O mentor Simeu deu a Lelin autoridade para entrar na torre do feiticeiro como ele deseja. Isso é algo que apenas alguns discípulos têm a chance de ter. Julie olhou para a tremenda torre do mago com uma expressão de inveja. Ele é um mago de nível 10, o mais poderoso gênio mágico aqui. Se você chegar ao nível 10, o mentor também lhe dará esse direito. Um bruxo macho ao lado dela olhou para o distintivo em seu peito. O símbolo que implicava seu status como um feiticeiro de nível 5 sempre foi a fonte de seu orgulho, mas agora parecia apenas desagradável. Nós realmente não podemos igualar esse talento. Os outros poucos magos estavam, em torno do rank 5, e só podiam sorrir um para o outro depois de ouvir a frase. Grão-mestre Simeu. Lelin teve boa sorte. Simeu não estava fazendo nenhum experimento, preferindo descansar na sala de entretenimento do lado de fora. Oh, é Lelin. Entre, sente-se. Simeu era um sujeito idoso muito espirituoso, com menos de 1 metro de altura, com uma expressão gentil no rosto. Estritamente falando, Lelin não era seu discípulo. O relacionamento deles era semelhante ao dos alunos de pós-graduação dos tempos modernos que ajudavam seus mentores com experimentos, e as coisas eram fáceis e confortáveis entre eles. Depois de ouvir isso, Lelin não se conteve e sentou-se, exclamando, Grão-mestre Simeu, espero conseguir a autorização para entrar no quarto 1 da alquimia. Enquanto falava, ele colocou uma carta de ouro na mesa. Enquanto ele estava livre para fazer o que quisesse, ainda havia um preço a pagar. Lelin sabia disso muito bem. Parece que você está finalmente se preparando para começar. Você reuniu todos os materiais? Simeu riu enquanto olhava para a mão esquerda de Lelin. Graças a você, colecionei tudo. Eu ainda preciso realizar o último passo em condições de laboratório dentro da torre do feiticeiro. Lelin esfregou o anel em sua mão esquerda. Vou autorizar o gênio da torre a deixar você entrar também. Por favor, leve Julie e os outros um pouco aos seus cuidados. Eu não tenho tanto tempo, Simeu falou. Como é possível que bruxos comuns ou de baixo escalão ou discípulos bruxos se comparassem a Lelin em seus gastos extravagantes? Todos os dias, eles só poderiam acumular slots de feitiços e, em seguida, através de poções de cerveja ou itens de fundição em um nível elementar, ganham recompensas de algumas moedas de ouro. Para aqueles que não tiveram sorte, eles teriam que copiar grandes quantidades de pergaminhos mágicos e salvá-los lentamente para que pudessem ser trocados por livros de feitiços e outros materiais. Alguns mentores simplesmente esqueceriam completamente seus alunos. Simeu tendo a ajuda de Lelin significava que ele já era bastante gentil. Tudo bem, eu entendi. Lelin se levantou e se despediu. Dentro do laboratório de alquimia, Lelin tirou o anel da magia na mão esquerda. Esse anel que poderia aumentar o número de slots de feitiços de rank 5 por 1 era como um artefato divino para magos de baixa classificação. Também foi feito de material único, com possibilidades de fortalecê-lo ainda mais.
Através de seus estudos com Simeon e suas próprias ideias, ele finalmente encontrou uma maneira de fortalecer o item. Gênio da torre, tenho o direito de entrar ainda? Perguntou Lelin sem rodeios. Mestre autorizou o mago Leilin Faulen a usar o Alchemirron Number 1, assim como as piscinas elementares, o acelerador de partículas, os fantoches mágicos de nível 2. Uma voz robótica soou. Este era o gênio da torre de toda a torre do mago. Com sua ajuda, as habilidades de um mago podem ser exibidas até os limites. No entanto, o tremendo preço para criar um significava que, mesmo que muitos magos esperassem ter um deles, eles não poderiam passar por isso. Mitril, adamantina e todos os tipos de itens foram retirados da bolsa de Leilin. Demorei tanto tempo. Eu finalmente tenho um jeito de usá-lo. Leilin tinha um sorriso no rosto. O anel da magia já estava na mesa. Luzes deslumbrantes envolveram o anel. 7 dias depois, Leilin olhou para o novo anel em sua mão, um olhar de satisfação em seu rosto. O Shipai imediatamente mostrou as estatísticas: nome do item, Ringolf, Wizardry. Peso, 15 gramas. Materiais, obsidiana, liga do mago, sangue de dragão, mitril, adamantina, penas de arco-íris. Refeitos, 1. Ranhuras de feitiços para todos os feitiços sob o rank 6 aumentam em 1. Específico para os feiticeiros, 2. Feitiço de rank 5 secundário, Wolf Tibanse. Disponível para uso a cada 7 dias. O poder é comparável a uma versão mais fraca do Wolf Tibanse. Descrição: este é um anel poderoso que outras existências podem cobiçar. Seus materiais foram utilizados para trazer seu máximo poder. Perto de se tornar um item lendário, o anel da feitiçaria agora parecia de cor mais escura. Os poderosos raios mágicos de antes haviam desaparecido completamente. Milímetros. Depois de refinar a força da alma no ringue, recebo uma magia rank 5. Wolf Bansei, um feitiço de ataque de som de nível 5. Nada mal. Leilin estava muito contente com essa melhora. Usando o anel que agora estava um pouco mais pesado que antes, Leilin se levantou e deixou a torre do mago. Ele tinha realizado tudo o que era possível para ele fazer aqui, e agora não havia nada que o impedisse de partir. Tudo o que resta é este mapa. Leilin examinou as informações fornecidas pelo Shipai enquanto ele murmurava para si mesmo. Os nomes aqui são os originais, e faz centenas de anos que alguns desses lugares tinham esses nomes. Parece que este não é o mapa do tesouro de Siegfried, mas algo ainda mais misterioso. Leilin tinha a suspeita de que Siegfried não havia explorado o mapa o suficiente, porque havia muitos enigmas aqui, a tal ponto que Leilin ficou coçando a cabeça em sua confusão. Felizmente, Leilin teve muito tempo nos últimos 2 anos. Ele aproveitou seu tempo livre tentando decodificar o mapa. Recentemente, ele finalmente começou a descobrir seu verdadeiro segredo. Capítulo 880, História das Trevas e História Negra. Esse segredo foi escondido com tanto cuidado. Estou ficando cada vez mais interessada. Seguindo o mapa, Leilin chegou em frente à biblioteca da capital. A biblioteca ficava no Distrito Central, um lugar visitado principalmente por nobres. Número em que a passagem da informação era estritamente regulada, a chamada biblioteca pública servia apenas a algumas pessoas de alto nível, como eruditos e magos. Leilin era um visitante frequente, a ponto de até o porteiro reconhecê-lo. Senhor Leilin. Ele gritou docemente, não surpreso com a chegada de Leilin. Leilin frequentou este lugar nos últimos 2 anos, usando-o para ampliar seu banco de dados sobre o mundo dos deuses. Com os vários bancos de dados do Shipai sendo gradualmente preenchidos até o fim e suas fundações concluídas, suas visitas também tinham ficado mais raras. A biblioteca estava tão tranquila quanto antes. O edifício de mármore branco era alto, aparentemente eterno, e os únicos sons dentro dele eram o farfalhar de virar páginas. O interior da biblioteca era muito espaçoso e vazio. Ao lado das fileiras e filas distantes havia alguns assentos de vime, onde muitos acadêmicos descansavam. Nesses 2 anos, alguns se tornaram conhecidos com os quais Leilin estava concordando. Eles acenavam para ele se eles capturassem a atenção dele, antes de abaixar a cabeça e entrar no mar de conhecimento novamente. Todos faziam seu próprio trabalho tranquilamente, e Leilin amava essa atmosfera. Eu nunca esperei que algo que eu tenha tentado encontrar estivesse ao meu lado. Leilin suspirou por dentro, chegando às partes mais profundas da biblioteca.
Estava bastante escuro por dentro, e muitos dos volumes das prateleiras já estavam desmoronados. Numerosas páginas espalhadas estavam imprensadas em capas de livros desgastadas. A visão já deixou as pessoas atordoadas. Enquanto a área já estava arrumada, um cheiro pútrido de tinta ainda permanecia no ar. Esta região era onde a biblioteca empilhava livros e documentos aleatórios, e muito poucos se aventuravam aqui. O resultado de apenas transmitir conhecimento às elites significa que, uma vez que a sociedade entra em colapso, a informação não pode mais ser passada adiante. Lei Lin olhou para a espessa camada de poeira na prateleira e suspirou ante o pensamento. De todos os registros históricos que ele havia reunido, desde a invasão do mundo dos magos até agora, havia muitos espaços em branco no meio. Este foi o resultado de uma perda de cultura. Descrições da aurora dos deuses era um tabu entre os tabus. Se qualquer acadêmico ousasse pisar nesta zona proibida, eles acabariam sendo levados a julgamento por grandes igrejas e queimados em risco. Tentando esconder isso não vai resolver nada. Até mesmo os magos do Magus World já sabiam da antiga guerra final e têm trabalhado arduamente para recuperar a glória dos tempos antigos. O mundo dos deuses é mais conservador. É porque o mundo vontade está adormecido, ou é uma restrição aos deuses? Os olhos de Lei Lin brilharam quando ele chegou às profundezas da biblioteca. Esta era uma área muito remota onde era excepcionalmente quieta. Nenhuma alma estava à vista, e até mesmo os faxineiros raramente vinham aqui. Nada mal, nada mal. Isso me poupa muitos problemas. Lei Lin avaliou o ambiente, acenando em satisfação. Uma barreira mágica transparente isolou este lugar do mundo exterior. Apenas por precaução, Lei Lin acrescentara uma camada de ilusão de tal forma que qualquer um que viesse aqui só veria uma bagunça e escuridão, com volumes e lixo por aí. O elmo imemorial da primavera. Lei Lin cantou lentamente uma passagem de um misterioso encantamento. Isso era algo que ele obtivera do mapa, onde o encantamento secreto para Tivalho estava, oculto no poema ao lado do mapa. Eles realmente usam o código MEC, que foi perdido para a história, escondendo o encantamento secreto no início de cada linha. Se não fosse pelo chip aí analisando contra um mar de dados, seria impossível decodificá-lo. Há até um tempo restrito onde pode ser aberto. Tem que ser depois da antiga cerimônia do sacrifício da primavera, ou não haverá uma resposta, porque eu acho esse método tão familiar. Lei Lin olhou para as mudanças em seu entorno com interesse. Esse método de manter o sigilo e essas elaboradas configurações lembrou Lei Lin dos magos. De fato, magos. Só eles, que perseguiam a verdade com a mais extrema dureza, podiam pensar em algo tão intrincado, com codificação e um encantamento que era complicado ao extremo. Isso só serviu para promover sua antecipação. Este é o começo da primavera e a cerimônia acabou de passar. São 2 horas da tarde e coincide com o poema. O sol abrasador viaja para o canto norte do céu. Lei Lin murmurou, os olhos brilhando. Um tempo específico, lugar e encantamento secreto. Com estes 3 requisitos preenchidos, uma estante antiga de repente rangeu. Não é uma formação mágica. Não notei nada quando examinei este lugar antes. Essas técnicas de ocultação. O brilho nos olhos de Lei Lin se iluminou. A prateleira se afastou, revelando um caminho que levava para baixo. No entanto, Lei Lin não disse. Se eu não interpretei errado, eu só entrarei em um labirinto dimensional se eu for lá. Mesmo magos de alto escalão poderiam morrer lá. O verdadeiro tesouro está aqui. Lei Lin dirigiu-se para a prateleira que havia mudado, uma formação mágica aparecendo na ponta dos dedos. Este não foi um modelo de feitiço do Nyavi usado pelos magos, mas sim um modelo real de grau superior semelhante ao do Magus World. Incontáveis raios de luz fundiram-se como um laço para formar uma runa tridimensional especial. Em nome de Sklungla, abra, gritou Lei Lin. O modelo de magia em suas mãos brilhou, e desapareceu na prateleira. A luz diminuiu rapidamente e nada mudou. No entanto, uma pitada de prazer mostrou em sua expressão. Ele bateu na parte de trás da prateleira e um som oco ressoou. A prateleira de madeira sólida tornou-se oca. Lei Lin murmurou para si mesmo, o item não estava realmente escondido aqui, mas em outro nó vazio. Somente em certos momentos, com o encantamento correto, se ligará ao espaço e ao tempo para mostrar o verdadeiro tesouro. Sua expressão mudava constantemente. Tal método de sobreposição de espaço e tempo é praticamente uma reprodução de métodos no mundo dos magos. Um pouco agitado,
Lei usou o punhal para cortar a prateleira para pegar o tesouro que seu antecessor havia escondido. Nesta fase, ele estava certo de que Segfried nunca tinha vindo aqui, e só teve sorte de conseguir o mapa. A prateleira em si era pequena. Mesmo sendo oco, apenas um grosso livro preto feito de papel vegetal estava lá. Esta foi a colheita da exploração de Lei. Eu sinto uma aura semelhante a magos. Deve ter havido magos que compreendiam leis conduzindo experimentos aqui tentando induzir magos aos nativos. Lei não estava com pressa para começar a ler. Depois de verificar que era inofensivo, ele imediatamente guardou-a em sua bolsa e logo começou a limpar os traços de sua presença. Depois que ele saiu da biblioteca, a prateleira foi silenciosamente trocada de volta à sua posição original. Até as tábuas de madeira que haviam sido escavadas foram trocadas. Depois que ele voltou para sua residência, ele mandou os criados embora e foi para seu quarto secreto subterrâneo. Depois de ativar sua formação de proteção, Lei preparou uma xícara de chá quente e começou a analisar seus lucros dessa vez. Depois da capa preta, grande parte do papel vegetal havia apodrecido. Havia letras estranhas e distorcidas, com um ar único para elas. É um Amedic Script usado nos tempos antigos. Felizmente, eu já vi conteúdo sobre isso antes. O Shipai já tem dados suficientes para analisá-lo. Lei começou a interpretar as palavras do livro. As estrelas no horizonte estão caindo. Eu vi os meteoros em queda quando um verdadeiro deus morre. Eles são um grupo de deuses poderosos de outro mundo. Eles se chamam magos. Este é um recorde de nativos da guerra final. Interessante, interessante, continuou Lei. O céu está chorando, a terra está lamentando. O continente está em pedaços em um instante. Depois que os deuses supremos chegaram ao sono, o deus da batalha Ares e a mãe terra caíram um após o outro. Os magos e os deuses mostraram descaradamente sua força. Um ataque descuidado parecia consumir o que se acumulou no universo ao longo de milhões de anos. Como tanto tempo se passou, ainda houve danos, apesar dos métodos de proteção perfeitos. Isso tornou mais difícil para Lei interpretar. Apóstrofo. Nera das Trevas. Um deus de outro mundo desceu. Chamava-se a Sombra Distorcida, um ótimo Rancoeto Magus. A Sombra Distorcida iluminou os humanos e transmitiu grande poder de magia. Todos os deuses enviaram seus avatares, matando impiedosamente todos os que herdaram o poder das distorções. A rejeição pelo mundo eventualmente causou a queda da Sombra Distorcida. Os deuses finalmente derrotaram os magos e selaram o mundo dos deuses, estabelecendo uma rede para defender a magia para impedir que algo semelhante acontecesse novamente. Ano 327 do calendário escuro. Outra geração de pessoas com poderes extraordinários emergiu. Eles passaram com sucesso por experimentos para romper com o Yavis se chamaram arcanistas. Eles tinham poderosas artes arcanas que lhes permitiam queimar montanhas e encher os mares. Até os deuses os temeram. Ano 981 do calendário escuro. O Império Arcano foi destruído e assim começou a Era dos Deuses. Os arcanistas se tornaram tabus. Todos os conjuradores que não usaram o tecer foram listados como procurados e aniquilados pelas igrejas de vários deuses. Eventualmente, a história sombria dos deuses se mostrou antes de Lei. Como esperado, experimentos para fazer magos nativos foram conduzidos antes, e eles tiveram sucesso também. Tudo durante o crepúsculo dos deuses. A ascensão dos arcanistas evidentemente foi um resultado disso. Esses métodos obscuros para conjurar magias eram uma versão mutante de modelos de feitiços do Magus, o Ord. É muito problemático simular uma profissão do nada. Mesmo com a E-Chip, vai demorar muito tempo. Mas se eu puder obter a herança de um arcanista,